chegando após a transmissão de Carlos Batista, derrota do Guarani para o Santos por 2-0 na Vila. Vamos juntos em mais uma transmissão esportiva. Neste domingão, dia 4 de fevereiro de 2024. Aqui estádio Moisés Lucarelli Majestoso. Sequência desta quinta rodada tem Ponte Preta e São Bernardo. A Macaca embalada conquistou a sua primeira vitória na última rodada. 2-0 para cima da Lusa, jogando fora de casa, encarando o Verdun, que acabou perdendo na última rodada e perdeu também a sua invencibilidade. A Ponte tem 5 pontos e está no grupo B. O São Bernardo é o quarto colocado no grupo D, com 7 pontos, mas vencendo numa encostada no líder. Ponte São Bernardo, é este o jogo para você ligado no FM em 85.7 e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está chegando agora em nosso canal no YouTube, não esqueça, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento e irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Ica Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior do Brasil. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Neste domingão à noite, vamos juntos e sem perder tempo, direto e reto na voz de Vladimir Catarino. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Em busca da segunda vitória no campeonato, triunfou contra a Portuguesa 2-0 na última rodada. A Ponte manda a campo a mesma equipe que começou o jogo no Canindé. Brigatti escala Pedro Rocha 1, Luiz Felipe 14, Edson 3, Matheus Silva, capitão do time 4, Gabriel Risso meia dúzia. Emerson Santos 8, Felipinho 16, Igor Inocêncio 2, Elvis 10, 7 para Dodô 9, Gé. No banco, Luan, Leonaldi, Renato Castro Fraga, Gabriel Santiago, André Henrique, Nilson Júnior, João Gabriel, Ramon, Polvidiero e Luiz Aquim. São Bernardo busca a reabilitação, vem de derrota para Inter de Limeira, escalado com o Alex Alves 1, Hugo Sanches 21, 3 zagueiros, 3 Helder, 25 Pedro Carreirete 91, Alan Santos, Davi Gabriel 26, Rodrigo Souza 8, Wesley Dias 23, Matheus Regis 11, João Carlos 9, Silvinho 88, técnico Márcio Zanardi. Arbitragem do jogo. Rafael Klaus apita, assistente 1, Danilo Ricardo Maniz 2, Anderson José Coelho, no VAR Vinícius Furlan. Valdemir Gomes. Fala, Tigrão, boa noite. Boa noite, Boles, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Segunda parte agora da grande jornada esportiva dupla da Bandeirantes nesse domingo. O João manteve o time, né? Ele manteve o time, ganhou da Portuguesa, só que é uma realidade diferente. Esse time encaixou e foi muito bem, jogando reativamente no contra-ataque contra a Portuguesa, que tomava a iniciativa. Agora aqui, contra o São Bernardo, é diferente, bem diferente. A Ponte vai ter que tomar a iniciativa contra um São Bernardo postado atrás e saindo no contra-ataque. Tomara que dê certo, mas o João está sendo coerente. Se foi bem, se deu encaixe. Independente de um jogo com uma circunstância diferente, ele mantém o mesmo time, porque não perdeu ninguém por cartão amarelo, nem por contusão, e isso é muito positivo. Olha. Tudo pronto, majestoso, saída com a Macaca, apita Rafael Klaus, bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com
rede de bola Bet Bandeirantes. Para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E você já sabe, o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, com o timaço de Carlos Batista em mais uma transmissão esportiva. Quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A1, o Paulistão. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol do rádio, tem alegria no povo e tem a macaca. Para alegria da macacada, ponte em campo a macaca para mostrar o seu valor. Com a macacada na expectativa para comemorar mais uma vitória do Paulistão, para chegar a 8 pontos, para seguir sonhando com a classificação, para chegar a 12 pontos, para dar um bico na questão do rebaixamento. É este o cenário do majestoso. Vem para a macaca com o argentino Gabriel Risso. Recolhe, domina, ele para, prende, olha, pensa, observa. É o terceiro jogo da macaca em casa, buscando a primeira vitória. Na estreia empatou por 1-1, gol do Gé. E na segunda partida em casa, 0-0 diante da Inter. A ponte com uniforme tradicional, uma camisa branca, faixa preta. O São Bernardo de amarelo, camisa amarela, calção preto e meias no amarelo e também no preto. A macaca que está atacando nesse primeiro tempo para o gol de entrada no majestoso. O torcedor ainda vem chegando. Havia até uma expectativa de um público maior, mas ele melhorou nos últimos minutos. Principalmente quando a bola começou a rolar, quando os times, na verdade, entraram em campo. Bola para a macaca com o Felipinho, gira bem, escapa na marcação no primeiro, solta a boa bola por dentro. Quem recebe, parte com ela dominada é Igor Inocêncio. Já meteu na direita para Luiz Felipe, vem para a macaca. Devolve no fundo para Igor Inocêncio, acompanhado pelo Davi Gabriel. Ele tentou levar para o fundo, acaba perdendo a bola. Recupera e sai jogando o time do São Bernardo, que na última rodada acabou perdendo o jogo por 2-0 para a Inter em Limeira. Perdeu também a sua invencibilidade, mas na estreia havia vencido o Ituano por 2-0. Empatou no brinco diante do Guarani e venceu o Corinthians por 1-0. Esta campanha do time do técnico Márcio Zanardi, 3 anos no comando técnico do Verdô. Ele que inclusive passou pela base do Guarani em 2019. Sai jogando como treinador, evidentemente, a macaca com Risso. Foi bem demais no jogo contra a Portuguesa. Ele empurra pela meia para Dodô. Dodô sai da ponta, vem para a meia, devidamente acompanhado pelo grande galinho Rodrigo Souza, que é o capitão do time do São Bernardo. Devolve para o Risso, recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, fechadinho do time do São Bernardo. Ele volta a bola para Edson. Edson coloca no terreno para Elvis. Vem buscar para articular a macaca. Meteu o lançamento no comando para Dodô. Ele caiu, o Klaus olhou e marcou impedimento. Estava impedido o Dodô, o jogo está parado. Aliás, o Rafael Klaus meteu uma chanca nova, hein, Vladimir? É, rapaz, tá todo luminoso, tá diferente ali, né? Uma abóbora, um laranja, né? Tá diferente o Rafael Klaus. E no lance o assistente havia marcado o impedimento antes até do lançamento, por isso o jogo tava parado. Boles. Deixa eu pegar o boa noite mais uma vez do nosso queridíssimo Edu Pinheiro, chegando para trazer as informações do mundo da bola. Fala, Edu, grande abraço para você do Zaço. Você também, grande Boles, um prazer ser o seu plantão, uma honra. Olha, a promoção do rádio tá valendo, hein? Tá valendo, você vai, coloque no YouTube, lá tem o número do WhatsApp e tem a senha, e mande com os nomes CPF, tá bom? No finalzinho do jogo da ponte, vamos sortear o rádio. Depois tem o apito final, mais um rádio também. E segue o jogo, Boles. Vem embora, macaca com o Dodô, ele dominou, pedalou pela canhota, abriu para Risso, prepara o cruzamento, vem por baixo para Elvis e Chica, saindo do time do São Bernardo para cortar com o esbugrino Alan Santos, ou Alan Santos, como diria Humberto Louser. O Alan Santos está jogando como titular, são 3 zagueiros no time do Verdô. Ataca o Emerson Santos para macaca, curtinho para Dodô, ele recolhe, domina, sai jogando por dentro para Elvis. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Luiz Felipe tenta o cruzamento pela direita, carimba o marcador, voltou para Luiz Felipe, parou, prendeu, olhou, pensou, recuou para Emerson Santos na meia direita, vem a bomba, espalmou, pegou o goleiro do rebote, Gé vai marcar, pega de novo o goleiro, mas estava impedido, Gé. Alex Alves salvou o São Bernardo da paulada de Emerson Santos. Uma bomba! O goleiro demorou para chegar. Quando chegou, a bola estava em cima do goleirão. Quase a macaca abre o placar, Vladimir Catarino. A impressão que ficou é que o Alex Alves e a defesa do São Bernardo não botaram muita fé, não, no chute do Emerson Santos. Foi uma pancada. O goleiro deu rebote, mas na sequência o Gé estava impedido. Jogo parado, mas aplausos do torcedor ponte pretano. Sai jogando o time do São Bernardo, tenta o tiro de passe por dentro, a bola bateu, rebateu, sobrou, deu certo ainda para o São Bernardo com o Silvinho. Aqui na ponta ele tentou passe, bola curta, Gabriel Risso chega por baixo. Já caiu nas graças da galera, hein? Fez o corte a galera aqui das vitalícias.
Galera das tribunas, pessoal aplaudiu. Bola colocada para fora, lateral para Ponte, bater pela esquerda. Gabriel Risso cobra. Sai jogando pro Edson. É o comecinho do jogo, com 5 minutos se vem o placar de 0-0 no majestoso. Quinta rodada do Paulistão. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet. Ela é condimentada com especiarias e pimenta branca, um processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Pra galera aqui no estádio curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes, obrigado pelo carinho, pela audiência. Briga Dudu, a sobra da bola pra Gé. Gé partiu com ela dominada, caiu. Rafael Claus mandou seguir. Ele deu uma bronca no Gé. A sobra da bola fica pro time do São Bernardo. Rodrigo Souza tenta um lançamento lá na canhota para Matheus Regis. Ele recolhe, domina Luiz Felipe, chega implacável na marcação, toca na bola, rebate e sai. Lateral para Ponte, reclamou o jogador do Bernô. Lateral já batido. Emerson Santos domina, tem ladrão para cima dele. Ele dominou, protegeu, soltou pela meia para Elvis, ultrapassa a marcatória. Soltou na ponta para Dodô, bastante acionado no comecinho do jogo. Parte com a bola dominada, segundo terço do campo. Parou, prendeu, ele pensou para Emerson Santos. Empurrou entre as linhas para Elvis. Recebeu para o Risso na ponta, tem Gé na área. Devidamente marcado pelo zagueirão Pedro Carreretti. Ele abre pela meia, recomeça com o Matheus Silva, capitão da Macaca. Para, prende, olha, pensa, observa a Ponte todinha no campo de ataque. Ataca para o gol do placar que está sendo reformado, ampliado. Hoje não temos placar eletrônico aqui no Majestoso. Já já o Vladimir Catarino vai dar mais detalhes. A Ponte informou, inclusive, né, Vlad? Pode ser agora, no decorrer da semana que vem aí. Um novo placar eletrônico no Majestoso. Isso, já está em processo de reforma, atendendo uma determinação da CBF, né? Ele exige que os lances do jogo sejam reprisados no placar eletrônico, por isso vai ser modernizado aqui do Moisés Zucaré. Parece que a iluminação também vai dar uma melhorada, né, Vlad? Também está na pauta, aliás, precisa, né? A Ponte entende isso e por isso vai melhorar a iluminação. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 7 minutos de bola rolando do primeiro tempo. É o Paulistão Sicredi aqui, Majestoso, quinta rodada. Ponte São Bernardo, placar de 0-0. Edu Pinheiro. Olha, na Vila Encerrado, Batista da Rua aqui, Santos 2, Guarani 0, 2 gols do Guilherme, ambos no segundo tempo, primeiro centro de pênalti. Terminou Ituano 0, Botafogo 0. E um detalhe, na classificação geral, o Corinthians é penúltimo e o Santo André último. Hoje desceriam Corinthians e Santo André. São Bernardo para ataque, bola rolada, Rodrigo Souza, bomba, bola desviou e quase matou o Pedrão, desviou no Silvinho. Pedro Rocha estava caindo para o canto direito no meio do caminho, a bola desviou no Silvinho, no contrapé do goleiro, para sorte da Macaca, a bola foi embora lentamente pela linha de fundo. Que perigo, Vladimir Catarino. A pancada do Rodrigo Souza buscando exatamente a pequena área, o Silvinho tentou dominar. Acabou tocando na bola, ele escapuliu, saiu pela linha de fundo, se lamenta. O atacante do Bernô, é tiro de meta Macaca. Futebol da Rádio Bandeirantes para Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem, então abra sua conta no Sicredi. Quebra a bola, levanta, brigando de ataque, Pedro Rocha, de contrato renovado até 2026. Levanta a bola, brigando de ataque, rebate, defesa, a bola sobra para Elvis, Elvis para Igor Inescêncio. Recomeça com o Edson. E é o seguinte, hein, atenção. Você quer ganhar um rádio FM faixa estendida? Confira no YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. As instruções para participar. Acesse o YouTube da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br, mande o seu nome completo, mais CPF, mais senha para o WhatsApp que está na tela do YouTube durante o período da promoção e garanta a sua participação. Então vai lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Macaca para ataque, cruzamento para a área, Alex Alves tirou, a sobra para Luiz Felipe, vira direita, ganha escanteio. É escanteio para Macaca com quase 10 do primeiro tempo, Vladimir. A bola foi rente à linha de fundo, né? Na tentativa da jogada do Luiz Felipe, o corte da defesa, quem chegou lá para fazer o corte foi exatamente o Helder. Escanteio para Macaca, o Elvis vai na cobrança lá na direita. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br.
Vamos chegar a 10 minutos, primeiro tempo aqui, majestoso, placar de 0-0, você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas. Vem pra cobrança Elvis, preparado, concentrado, respira fundo, lá pela direita, vai levantar pra boca do gol. Autorizar a cobrança, levantou na primeira trave, entra em quarta zaga do time do São Bernardo. Briga pelo rebote, Igor Inocência, recupera de novo o Bernô. Bola por dentro para Matheus Regis, tenta armar o contra-ataque na transição ofensiva rápida do Bernô. Boa bola enfiada pra Silvinho, tem João Carlos, Silvinho rolou pra João Carlos, tá na área, bateu cruzado no travessão. E a bola ainda desviou no Pedrão, explodiu no travessão e foi embora pela linha de fundo por muito pouco. São Bernardo não abre o placar do majestoso Vladi. E esse contra-ataque quase que mortal da equipe do Bernô, né? Do João Carlos pro Silvinho. Silvinho bateu forte e foi uma defesa do Pedro Rocha, porque se não tivesse tocado a bola... Foi o João, né? Exato, provavelmente entraria, né? A bola acabou explodindo no travessão, foi pela linha de fundo. O jogador do São Bernardo tá caído. Foi quem bateu, o João Carlos. Ao Isso. chutar, ele provavelmente ali pisou em falso, algo do tipo. É, o Silvinho fez aquele sinal de abriu, né? Tipo, abriu a musculatura, né? Muscula. A muscula. Então tá caído. Preocupa o time do São Bernardo, que tem a cobrança do escanteio. Bola. Tigrão, que lance perigoso, uma transição ofensiva, a rata do São Bernardo, quase o Bernô abre o placar do majestoso. Então, mas essa é a diferença do jogo da Ponte hoje para o jogo da quarta-feira contra a Portuguesa no Canindé, né? É aquilo que a gente dizia, a Ponte lá jogou armada para o contra-atacar. Hoje, por dever de ofício, por obrigação, por exigência da torcida, ela tem que sair para o jogo. Você vê, teve o escanteio, foi todo mundo lá. O que aconteceu no retorno? A Ponte não tomou gol por milagre. Então, olha o cruzamento fechado para a Macaca, tira a defesa, olha a sobra do São Bernardo, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol. Gol! Matheus Regis do São Bernardo! Matheus Regis tem a 11 estampada na camisa. No cruzamento para a área, a defesa tirou mal. A sobra ficou para o time do São Bernardo, lembrada na grande área. Matheus Regis encheu o pé direito, indefensável contra a meta de Pedro Rocha. Aberto o placar do majestoso, é do Bernô, é do São Bernardo. Na marca de 12 minutos de bola rolando no primeiro tempo, tá registrado no futebol Bandeirantes. Matheus Regis, São Bernardo 1-0 para Macaca. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. A tal da segunda bola, né, Bolis, que é tão importante e a Ponte Preta não tá tendo. Foi o que aconteceu no lance. O cruzamento do escanteio, o corte foi feito de forma parcial. E da entrada da área pelo setor direito, bateu com força o Matheus Regis. Tinha muita gente na frente do Pedrão. Ele não viu quando a bola entrou, mas ela entrou. Para comemoração do time do ABC, o São Bernardo abre o placar 1-0. E você alertava sobre isso, né, Tigrão? É um jogo totalmente diferente do que a Ponte encarou contra a Portuguesa do Canindé. Totalmente. É isso. Então a gente dizia, olha, por coerência ele vai manter o time, mas é outro jogo, a dificuldade é outra. Porque lá a Ponte fazia o que está fazendo o São Bernardo hoje, jogando no contra-ataque. Aliás, já era para ter tomado o gol antes. Pedrão deu um leve desvio, ela explodiu no travessão. E no escanteio rebateu mal a zaga. E Matheus Regis pegou na veia. Eu acho que o Pedrão foi mal para a bola. Foi mal, foi com o braço encolhido. Não tinha visão e tomou o gol. Belo gol, a bola bem chutada. Mas pela envergadura do Pedrão, se ele tem a visão de onde a bola estava indo, ele teria espalmado. Ele foi no instinto para fazer a obrigação, mas não viu a bola no exato ponto onde ela estava. Essa é a diferença do jogo. Esse time da Ponte aí, né, com o Igor Inocêncio no meio, com aquilo que foi a surpresa lá no Canindé, ele é bom para contra-golpear. Mas para tomar a iniciativa, esse time da Ponte não tem qualidade. Olha, Macaca Regis, o lançamento, o Matheus Regis chegou atrasado, já tentou, ele caiu, reclamou de pênalti, o Klaus mandou seguir e apontou tiro de meta, Vladir. Eu fiquei com a impressão que deu uma forçada o Gé, viu? Quando a bola chegou, ele percebeu que não alcançaria, acabou se jogando, na minha opinião, não foi pênalti, Bolis. Muito bem, completou o Tigrão, é isso, né, Taiga? Completei para dizer que o time da Ponte, quando pega um time que está postado atrás, ele tem muita dificuldade. Bolis. CH, e pra você, Carlos Henrique, o bate pesado, comecinho do jogo, a Ponte teve uma chance, mas em duas chegadas, o São Bernardo teve uma bola no travessão,
E na cobrança de escanteio desta bola, o Matheus Regis colocou lá dentro 1-0 para o São Bernardo. Bola parada não pode ter essa liberdade dentro da área. Tinham 10 jogadores da Ponte e ninguém marcou a segunda bola. Falha da marcação, eu também fiquei com a impressão que o Pedrão foi com o braço encolhido para a bola. Para mim, falhou. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador de fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações para receber, ou o sininho para receber as notificações sempre que uma transmissão ao vivo tiver início. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E no YouTube, no nosso canal no YouTube, tá rolando a promoção do Rádio FM Faixa Estendida. Vai lá, entre no YouTube e siga as instruções para participar. Aqui vem bola para o grande ataque, o time do São Bernardo. Hugo invadiu a área, cruzou por baixo. Chega Edson para cortar. Chegada perigosa do São Bernardo, que tem lateral para bater, Vladimir. E tinha endereço, hein? Voltou ao jogo recuperado o João Carlos e o cruzamento do Hugo era para ele. Ali dentro da área, em frente ao goleiro da Ponte Preta. O São Bernardo segue no ataque. Barulho ao fundo aí, é o apito do trem. Vem para o campo de ataque, Rodrigo Souza levantou na área, passou de primeira, paulada, espalma Pedro Rocha! Uma paulada de primeira de Davi Gabriel. A bola veio toda torta, com muitas dificuldades. Deu um tapa na bola. Pedro Rocha colocou para fora, evitando o segundo gol do Verdun. O São Bernardo pressiona e tem escanteio, Vladimir Catarino. Teve muito espaço, liberdade. O Davi Gabriel pro arremate, pegou com força na bola, foi buscar o goleiro Pedrão. Escanteio já cobrado. Cobrado curto, Hugo Sanches devolveu na meia direita, cruzamento, tira, Dodô de cabeça, foi o Igor Inocêncio. A sobra da bola fica para o Matheus Regis, que devolve para o goleiro Alex Alves. Esse Hugo Sanches aqui não é mexicano não, viu, Vlad? Perguntei para você antes do jogo, Hugo Sanches é mexicano aquele mesmo? Não é, pode confirmar que é, Boles. Não, só Fake faltava news. Também, né? Ele é mineiro de Ubá, Hugo Sanches com a 21. Mineiro de onde? Ubá. Ubá, bela cidade. Esse maquinista aí, chato, hein, Boles? Apitou 500 vezes, hein? Tá querendo se aparecer mais do que aquele cara com a melancia no pescoço. Bola pro time da Macaca com o Felipinho. Tentou o lançamento no comando pro Gabriel Risso. Chega o primeiro zaque para cortar com o Hugo Sanches. A sobra da bola para Dodô. Levanta a bola, escapou da marcação do Silvinho. Já chegou na marcação, apertou o Rodrigo Souza, capitão do time do São Bernardo. Aliás, o João Carlos, que esteve envolvido naquele lance, que gerou escanteio, bola no travessão. O doutor Silvinho chegou, pode trocar! E o João Carlos tá em campo, né? Ainda bem que o técnico foi na dele, né? Se bem que ele tá correndo melhor. Não, tá correndo melhor do que no começo do jogo. Não tá 100%, mas tá 97,2%. Acaba de ser caçado o CRM do Silvinho. Ah, com muito louvor. Vem para a Macaca, já tentou no comando, corta o Helder, que joga com uma proteção no rosto. A bola volta para Edson, Edson curtinho para Gabriel Risso, coloca no chão, boa Macaca, Emerson Santos, já houve a falta para cima o Edson, que o Klaus marcou. Falta já cobrada, fala, chamou, falou, Vladimir. Mas tem aquela do Silvinho, né? Se ele tira o João Carlos, já queima uma alteração, menor o risco de eu ser substituído, né? Ah, não tenha dúvida alguma. Futebol da Rádio Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas ervas.com.br. 18 minutos, a Ponte se atrapalha, perde a bola, Elvis comete a falta. Pra cima exatamente dele, João Carlos, o jogo tá parado e pintou cartão. Amarelo, cartão amarelo pro Elvis, ele deu uma bobeira ali no meio campo, perdeu a bola. O João Carlos recuperou e ia partindo pro ataque. Quem não teve alternativa, o Elvis acabou cometendo a falta. Primeiro amarelo do jogo vai pro camisa 10 da Ponte Preta. São Bernardo está chegando a 10 pontos, mesma pontuação do São Paulo no grupo D. Evidentemente que o tricolor não jogou nesta rodada porque esteve envolvido na final da Supercopa do Brasil, no qual venceu. Você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes em rede com a transmissão do Ulisses Costa, direto do Mineirão. Vitória do São Paulo nos pênaltis diante do Palmeiras por 4-2. Tem falta para bater o time do São Bernardo. Hugo Sanches levantou para Helder sozinho, cruzou para a área de cabeça. João Carlos jogou pro meio para Silvinho, tira a zaga, sobra da bola no São Bernardo, chute, Pedrão pegou, mas o jogo já está parado. Na finalização ali do Alan Santos, Pedrão pegou, mas o bandeirinha já marcava impedimento. O Klaus mandou seguir, a Ponte sai jogando. Tá difícil o jogo, hein, CH? Placar de 1-0, São Bernardo. E depois que o Bernô fez o gol, a Ponte praticamente não chegou. Tenta chegar agora. Gabriel Risso recebe no Dodô. Olha pra área, tentou o cruzamento por baixo. Carimbou o marcador, voltou pra ele. Setor canhoto. Parou, prendeu, ele pensou, curtinho para Dodô. Dodô fez a finta, falta. Chega atrasado o Silvinho e comete a falta. Pode falar, CH. A Ponte sentiu emocionalmente, sentiu o gol do São Bernardo. Alguns jogadores aí estão com a bola queimando nos pés.
O São Bernardo é isso, é muita marcação e força no contra-ataque. Mas infelizmente alguns jogadores da Ponte me parece que não foram avisados disso. Vamos chegar a 20 minutos, quem sabe agora Macaca, tem falta para bater, Elvis vem para a bola, tem a 10 estampada na cabeça, vai levantar para a boca do gol, levantou na segunda trave, tirou a defesa, a bola ainda ficou viva, ninguém na Macaca, enche o pé, tira de qualquer maneira o Pedro, vai só de Pedro, viu Vlad, porque o Pedro Carrerete é difícil, hein? Até falar o nome inteiro ele já tirou a bola faz tempo. De zagueiro devia ser Pedrão, tem Pedrão goleiro, Pedro Rocha, Pedrão. Oi. Mete aí um Pedro Carré. Pode ser. Vamos falar nisso, hein, Digrão? Tô com saudade daquele carré que você fez outro dia na sua humilde residência. Olha o Gé trabalhando bola para o ataque aos trancos e barrancos para Dodô, vê a falta, Klaus, pode apitar, ele apitou. Aliás, uma falta dupla. Pode até escolher, ou no Gé ou no Dodô. O Gé tá caído, o jogador do Bernô também, ele marcou a falta, entrada na grande área, setor canhoto, é falta para Macaca, Vladimir. Eu fiquei com a impressão que ele marcou exatamente a segunda, né, em cima do Gé. E é uma falta perigosa, na ponta da área, lá pelo setor esquerdo. De bola parada é a chance da Ponte Preta buscar o gol de empate. Parece que no lance ali, Tigrão, o Gé trombou com o próprio zagueiro, não foi isso? O zagueiro do São Bernardo. Trombou, mas ele foi pego por trás, né? Ele tromba com o zagueiro porque ele foi desequilibrado e caiu sobre o zagueiro. E dali vai ficar, olha lá, quando ele é tocado por trás pelo número 21, ele cai. E ao cair, tinha um na sobra, ele cai por cima do cara. Ele não fez a falta na sobra. Ele já estava praticamente em queda. E daí tá todo mundo esperando um cruzamento do Elvis. Eu acho que ele vai bater com o lado dentro do pé e vai tentar meter essa bola direto. Vamos aguardar, como diria o guru do cume da Serra do Japi. Aliás, choveu uma barbaridade lá. Uma barbaridade. Falta para o Macaca bater na entrada da grande área, setor canhoto, o Elvis. Elvis vem para a bola, pode bater direto ou cruzar, zagueiros vão para a área. Fica no rebote o Emerson Santos, no rebote também o Gabriel Risso. É uma grande oportunidade, Elvis levantou para a boca do gol, Alex Alves dá um soco na bola. Voltou na entrada da grande área, o Risso levantou a bola para ele. E aí tocou mal. Primeiro ele tocou de cabeça, a bola subiu, mas não saiu praticamente do lugar. Depois tocou de cabeça de novo, pegou mal, a bola saiu. Lateral de graça para o São Bernardo bater. Aliás, com a chuvarada toda, liguei pro guru da Serra do Japi. O que ele falou? Como é que tá a chuvarada aí, guru? Ele disse, com essa chuvarada, água do cume escorre. Sensacional. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Chegamos exatamente à metade do primeiro tempo, 22:30. Primeira etapa aqui, majestoso. É o Paulistão Sicredi, quinta rodada. São Bernardo 1, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Então, o pessoal não tá mandando senha. Pessoal, atenção, aqui no YouTube tem o número do WhatsApp e tem a senha, tá bom? Para esse WhatsApp, mande essa senha, nome completo, CPF. E no final do jogo da Ponte, vamos sortear o rádio faixa estendida. Vasco e Flamengo, segundo tempo 0-0. E na Vila, Santos 2, Guarani 0, 2 gols do Guilherme. Meu amigo Batista narrou aqui na Band. Bola recuada na fogueira pro Alex Alves, entrou, cortou, chegou, o Gé pressionou, a sobra da bola ficou para Macaca, aqui atrás Pedro Rocha, domina, sai jogando curtinho com os pés pro Edson, mas o jogo vai ser parado. Tem um jogador sentindo do São Bernardo, tá caído exatamente o autor do gol, Vladimir. O Matheus Sérgio sentiu uma pancada ali, foi atingido, né? Pelo menos tá alegando isso. Problema ali no rosto, o jogo tá parado, o Klaus tá lá conferindo. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara, feitos com 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Então é isso, quer ganhar um rádio FM faixa estendida? Confira no YouTube da Rádio Bandeirantes as instruções para participar. Acesse youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mande o seu nome completo, mais CPF, mais a senha para o WhatsApp que está na tela do YouTube durante o período da promoção e garanta a sua participação. Vai lá e participe. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui majestoso, a Ponte está perdendo por 1-0. Luiz Felipe volta a bola para Matheus Silva, bola recuada na fogueira. Matheus Silva domina, protege, perdeu a bola Matheus Regis. Mesmo caído, ele consegue o recuo para o Pedro Rocha e foi recuada a bola. Exatamente, o Klaus marcou o recuo da bola. O Matheus Silva claramente, ele dá uma vacilada e
caído, ele recua pro Pedro Rocha, que está argumentando com o Rafael Klaus, que marca o recuo pro goleiro, Vladimir. É tão difícil isso acontecer no futebol atual, mas exatamente, a partir do momento que o árbitro não marcou falta do Matheus Regis para cima do Matheus Silva, ele tocou na bola na direção do Pedro Rocha, recuo, e o árbitro marcou, lance para a equipe do São Bernardo. Tá com as mãos na cabeça ali o Pedro Rocha, dizendo que não houve o recuo. E para vocês, para os comentaristas, CCH, houve o recuo, agiu corretamente o Rafael Klaus? Houve sim, para mim houve. O Matheus Silva cai e recua a bola, o lance está sendo repetido, recua a bola para o Pedrão que bobeou. E para você, Tigrão? Recuou, só que o Emerson Santos, que estava entre o atacante que chegava e o Pedrão, ele protege, ele faz uma parede para o atacante do São Bernardo não chegar. E o Emerson Santos estava inteiro na bola. Era só ele dar um bico lá para a lateral, porque se o goleiro não pega a bola lá, ó, tá vendo, ó? Olha lá ele protegendo, estamos vendo. Então, o grande problema foi o Emerson Santos. Aliás, o problema foi a defesa toda, que tá uma baba hoje, hein? Tá todo mundo dormindo no domingo à noite. O Matheus Silva tinha a bola dominada, pô. E aí perde a bola e recua. O Emerson Santos, sentindo que ela ia chegar no goleiro, e claramente foi recuada, se ele chuta, ele neutraliza. Não, fez a proteção, deixou o goleiro Pedrão pegar, e o Klaus foi muito bem, muito bem. Aliás, o Klaus que vai viajar depois do jogo, tá com a mala cheia, hein, ô Bolis? Pois é. Bom, tem uma conferência de jogadores ali, é um momento terrível contra a Macaca, hein? Silvinho e Matheus Regis. Silvinho, o Hugo Sanches estava ali, mas ele saiu. A bola está posicionada 2 passos dentro da grande área. Risca frontal da grande área, dentro da grande área, a bola está parada ali, ó. Bola rolada, Silvinho cavou e meteu para fora. A bola sobe e vai embora pela linha de fundo. Normalmente o cara dá uma bica, né? O Silvinho não. E o Gé vai tomar cartão por reclamação. Olha aí, cartão bobo. Mais um, né? Nesse histórico do Gé de cartões amarelos bobos que ele recebe, Vladimir. Já segundo dele no campeonato, né? Já se coloca como pendurado aí para as próximas partidas. Gé por reclamação, cartão amarelo. Na cobrança de falta, capricho do Silvinho por pouco. Não sai o segundo gol. Aí ainda mais, né, Tigrão CH? É árbitro de Copa do Mundo. O cara vai lá, o cara tem posição dentro de campo, respeito dos atletas. O Gé passa depois que o Silvinho... Foi aquele típico lance, o Silvinho meteu pra fora. Parece que o Gé passou do lado do Klaus e disse, ó, tá vendo? Falta aqui não entra. Algo desse tipo, o Klaus foi lá e meteu o cartão bobo. É isso, né, Tiger? O Gé, às vezes, parece que a massa cinzenta dele fica amarela, né? E agora o árbitro pegou a falta em cima do Helder, cometida pelo Gé. E agora eles, evidentemente, o Gé tá marcado pelo Klaus. E tá argumentando de novo para ele, ó, se você continuar assim, eu vou ser obrigado a expulsá-lo. Vamos ficar de olho aí no Gé, tem que ter a cabeça no lugar nesse momento. Chegamos a 28, primeiro tempo, placar de 1-0 para o São Bernardo, para Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão A Carteira Digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. Falta cometida pelo camisa 26, o Davi Gabriel. Na verdade foi o Wesley Dias que cometeu a falta. Falta é para Macaca bater, tá 1-0 para o São Bernardo. A Ponte ataca para o gol de entrada majestoso neste primeiro tempo. Domina Felipinho, recolhe, domina para Macaca. Bora Macaca! Neste domingão para você ligado no futebol, jogo que fecha esta quinta rodada. Bola rolada para Felipinho. Felipinho tem a marcação no Silvinho. Encosta também João Carlos. Trabalhou curtinho para Edson. Edson para Emerson Santos. No meio dos dois zagueiros. Ele faz a abertura pela direita para Matheus Silva. De primeira para Luiz Felipe. A Ponte tenta pela direita. Encara a marcação do Davi Gabriel. Boa bola por dentro para Igor Inocêncio. Recolheu, dominou, bloqueado. Volta para Elvis. Elvis de primeira para Luiz Felipe. Preparou o cruzamento. Devolveu para Elvis. Elvis domina, protege, limpa o lance. Meteu na canhota para Gabriel Risso. Clareia o lance. Abre o jogo. Gabriel Risso sai da ponta. Vem para mim e perde a bola para Silvinho. Chega Emerson Santos, recupera, recuperação para Risso. Risso soltou para Elvis. Elvis de 3 dedos, sentou Dodô, sobe para afastar Helder. Completa, tira de qualquer maneira Hugo Sanches. Levanta a bola, foi no corpo, recuperou Luiz Felipe. Ganhou do Matheus Regis. Recomeça com o Matheus Silva. Ponte pro ataque, todinho no campo ofensivo. Tá perdendo o jogo por 1-0. Vamos chegar a 30 minutos deste primeiro tempo. Domina Elvis no círculo central. Recolheu, dominou, parou, prendeu, defensor. Devolveu na meia direita para Felipinho. Felipinho puxa, recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa. Tentou passe por dentro, passe errado. Vai atrás e recupera, consegue o passe para Igor Inocêncio, centralizado. Fez o passe para Edson. Edson de primeira para Gabriel Risso. Meteu na ponta para Dodô. Falta sem bola.
Aliás, tem que pintar cartão, né, Vladimir? Esse é o tipo de antijogo, né? Claro, o antijogo foi apenas no corpo lá do jogador da Ponte Preta, mas parece que não vai ter amarelo não, Bolas. Era o Helder, camisa 3, que estava envolvido na parada ali. O Klaus não mostra o cartão, aponta apenas a falta. E no quinto sinal eu confirmo para você, agora em Campinas são 8 da noite, mais 30 minutos deste domingão, dia 4 de fevereiro. Mais uma oportunidade para Macaca na bola parada. Placar de 0-0, gol do portão de entrada, placar de 1-0 para o São Bernardo. Vem Alves, levantou para a boca do gol, desvio de cabeça, a bola passa, vai embora, é tiro de meta. Jogadores da Ponte reclamam, queria escanteio, o Klaus marca tiro de meta, Vladimir. Era o Edson, né, e o Matheus Silva, os dois zagueiros estavam lá para tentar o cabeceio. O último a tocar na bola foi o zagueiro da Ponte, bola pela linha de fundo, é tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Chegamos a meia hora, 30 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, Nivaldo Destemo, eu confirmo aqui, majestoso, quinta rodada, Paulistão, Série A1 2024, Paulistão Sicredi, Ponte Preta 0, São Bernardo 1, Edu Pinheiro. Olha, pela manhã lá na Neoquímica, Corinthians 1, Novo Horizontino 3. E na Supercopa deu São Paulo, em 0-0 no Mineirão, Palmeiras São Paulo, nos pênaltis 4-2 para o São Paulo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte aperta a saída de bola do São Bernardo, recupera a posse de bola, bola para Igor Inocêncio na ponta direita, boa bola para Luiz Felipe, tá na área, tá desenhando o empate, cruzou pra Gé, gol! Um passe espetacular de Igor Inocêncio para Luiz Felipe. Ele chega na linha de fundo, levanta a cabeça e cruza na medida para Gé. Ele tromba com o zagueiro, se antecipa ao goleiro, a marca do artilheiro, cheiro do gol, e empurra a bola para dentro do gol para empatar o jogo. Explode a nação ponte-pretana. Terror. Gé é matador. Pula, sai do chão e vibra a macacada. Olha o povão festejando, olha a galera vibrando, balançou a rede. É gol da Macaca. Gé empata o jogo no majestoso, tudo igual no Moisés Lucarelli. O gol é de Gé, na marca de 31 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grita comigo, nação ponte-pretana. Tá registrado, Gé, Ponte Preta 1, São Bernardo também 1, e agora Alex Alves, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede, e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. A alçada de bola do Igor Inocêncio para o Luiz Felipe foi algo de primoroso, né? Descobriu o lateral da Ponte praticamente livre na ponta. Foi em linha de fundo, cruzou no meio, aí o senso de matador, a qualidade ofensiva do Gé para mandar a bola. Vem a Ponte. Vem de novo o lançamento, Igor Inocêncio afasta, tiro de qualquer maneira, zaga do Berton, completando o Vladimir. É o Gé que marca o terceiro gol dele no Campeonato Paulista. Tudo igual aqui no majestoso, 1-1. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse grupogermanica.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, tá lá registrado. O placar está sendo reformado, mas vale, tá lá registrado no placar do majestoso. 1 para Macaca, 1 para o São Bernardo. Carlos Henrique. No placar imaginário, né, do majestoso, mas real do jogo, 1-1. Que bom, né, que esse gol veio O gol sempre vem na hora certa, mas esse, a Ponte estava muito nervosa, está ainda muito nervosa. Precisa se acalmar, o jogo é muito difícil, complicado. Esse time do São Bernardo marca muito, é um time chato. A Ponte precisa jogar futebol efetivamente, mas precisa trazer e tentar ter calma. É o que eu espero que aconteça a partir de agora. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A galera sobe o som nas arquibancadas do majestoso e a macacada reunida.
Canta, Macacada. Olha o Macaca chegando à tabela, Elvis Dodô, bola curta do Dodô. Tigrão, a Ponte empata o jogo. E a origem do gol foi em uma pressão que a Ponte exerceu. São Bernardo errou, cobrança de lateral. Cobrança rápida e o Gé, a marca do artilheiro, o cheiro do gol, colocou lá dentro 1-1 Tiger. Marcação alta da Ponte, precisa. Pressionou o homem da bola na saída. E aí, muita qualidade do Igor Inocêncio, né? E qualidade também do Luiz Felipe, que percebeu que o Gé estava entre o zagueiro e o goleiro. O Gé é o seguinte, o Gé é um tanque de guerra, né? Bola cruzada entre o goleiro e o zagueiro central da equipe do Santo André. O Gé se projeta entre eles e se joga na bola. Eu vou dizer para você que foi um gol de coxa. Com a coxa direita, caído, o Gé se projeta e deixa a bola bater. A bola bate na coxa dele e entra, mas na força física ele espalhou tudo, sem fazer falta. É realmente um jogador que dentro da área não pode ter o espaço que o Bernot deu. E quando deu, tomou, importante a Ponte empatar, que o time tomou o gol e estava instável. O time sentiu o gol, não estava acertando, e empata ainda no primeiro tempo. E lógico, respira agora contra um São Bernardo que é melhor do que a Ponte, que joga melhor do que a Ponte, mas que também comete falhas. São seres humanos, não é um time de androides, né? Errou na saída de bola e tomou o gol. Ótimo momento para a Ponte empatar. A Ponte chega a 5 gols marcados, 3 do Gé e 5 gols sofridos também nesse momento, Macaca. Placar de 1-1 no Majestoso. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto e vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. E ainda na Mega Loja em Sorocaba. E siga participando conosco. Você quer ganhar um rádio FM faixa estendida? Confira no YouTube da Rádio Bandeirantes as instruções para participar. Acesse youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mande o seu nome completo, mais CPF, mais a senha para o WhatsApp que está na tela do YouTube durante o período da promoção e garanta a sua participação. Já o Vladimir vem com informações, porque aqui desce o time do São Bernardo, cruzamento fechado. Pedrão deu um tapa na bola, vai atrás antes da bola quicar para ficar com ela. Já mete lançamento para Geno, mano a mano com o zagueiro, ele mata no peito, coloca no terreno, protegeu, chama o contato, falta não vem. Chega bem, dá o bote, Alan Santos recupera e sai jogando para o time do São Bernardo. A sua informação, Vladimir. Logo após o gol, né, da Ponte Preta, quando o São Bernardo deu a saída, o Igor Inocêncio cometeu uma falta mais forte no meio campo e recebeu cartão amarelo. O Igor Inocêncio recebeu cartão, é o terceiro dele, está suspenso, não pega o Botafogo na quarta-feira em Ribeirão. 3 dos jogadores da Ponte já foram amarelados, portanto o Igor Inocêncio registrado pelo Vladimir, o Elvis e o Gé por reclamação. E acabou a recuada para o goleiro Alex Alves, já pressiona, morte, belisca. Helder faz o passe curtinho, sai jogando direitinho o time do São Bernardo. Silvinho de primeira para Rodrigo Souza, cria jeito vindo do campo defensivo, já mete na canhota, desce Davi Gabriel, com liberdade arranca, vem trazendo o time do São Bernardo para o campo de ataque. Matheus Restes é quem recebe o autor do gol, sai da ponta, vem para meio, devidamente acompanhado pelo Luiz Felipe, parou, prendeu, olhou, pensou, rodopiou, devolveu para Davi Gabriel, se apresenta para o jogo pela meio, Wesley Dias, tenta levar para o fundo, cercado, marcado, neutralizado, ele dá um rolezinho com a bola e volta para Davi Gabriel, que recomeça no campo defensivo com Pedro Carrerete, ele tem a posse de bola dominada, volta para Alan Santos bem no círculo central, meteu aqui na direita para Helder, Helder deu um biquidinho na bola para Igor, pro Hugo Sanches, agora sim para Rodrigo Souza, faz a inversão, da direita para a esquerda, a bola cai direitinho lá, GPS com Davi Gabriel, curtinho também na ponta para Matheus Regis, sai da ponta, vem para a meia, devolveu para Davi Gabriel, trabalha passes ou trabalha a bola com passes da entrada da grande área, o time do São Bernardo, vem cruzamento para a área nas mãos do Pedro Rocha, que tranquilo faz a defesa para Macaca. Já o intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro, é a quinta rodada do Paulistão para você ligado no FM faixa estendida em 85.7 nos aplicativos e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Faça como a nossa Andréia Montovani, que é a cheerleaders, né? Ela é a chefe das cheerleaders do youtube.com/da Rádio Bandeirantes. Já deixou o like, também participou conosco na nossa arquibancada virtual. Chamou, falou, Vladimir. Para informar que o novo placar vai ser inaugurado já no próximo sábado, né? Jogo contra o São Paulo, sábado de carnaval. Um placar de LED alta resolução
4 metros por 15, será o maior do interior, segundo a Ponte Preta. O antigo era 3 metros por 5. Vai ficar no mesmo lugar, né, de atrás Exato. do gol defendido pelo Alex Alves. No mesmo local, mas bem maior, 4 por 15 metros. O Sindicato do Futebol da Rádio Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Tem o Chimichurri, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. A galera reclama, falta marcada pelo Klaus, foi do Emerson Santos. O Elvis também está reclamando. Bem no círculo central tem falta o Berton para bater. E hoje a FIFA divulgou as datas. Se programe aí, ô Vladimir Catarino. De abertura e final da Copa do Mundo de 2026. Opa! A abertura vai ser no estádio, tradicionalíssimo estádio Azteca da Cidade do México, evidentemente todo reformado, onde o Brasil conquistou o tri em 70, a Argentina conquistou o primeiro título em 86. Alisson Bernardo chegando, Matheus Silva cortou. Vai ser no dia 11 de junho de 2026 a abertura da Copa e o encerramento será nos Estados Unidos, em New Jersey, no dia 19 de julho de 2026. Na abertura não poderei ir porque é véspera do Dia dos Namorados e a minha esposa, claro, não autorizaria. Muito bom. A Argentina conquistou o bi lá, né, Boles? Que ela já tinha vencido 7886, isso. Boa, Tigrão. 78. 78, né? Vai ser a sede da abertura da Copa no dia 11 de junho. Bem lembrado, Tiger. Aqui bola para o time da Ponte Preta com o Edson. Tirou mal, deu de graça. Recupera a posse dele, bola o time do Berton. Recolheu, dominou o Hugo Sanches, por falar em mexicano. Ele sai da ponta, vem para meia, levou para o fundo, prepara o cruzamento. Estica a perna, bateu Silva, coloca a bola para fora. Aliás, que corte perigoso. Assustou, hein? Que corte perigoso, escanteio, Vladimir. É aquela bola que bate ali na altura do tornozelo, né? E deu a impressão que a bola iria exatamente pro gol, né? O Pedro Rocha se assustou, linha de fundo, escanteio, o próprio Hugo Sanches cobra. Escanteio pro time do São Bernardo, que volta a pressionar a macaca na reta final do primeiro tempo. Gol da linha do trem, gol da Fepassa, 41, já o intervalo. Bandeirantes está 1-1 aqui no Majestoso. Hugo Sanches levantou, tentou Rodrigo Souza, subiu, como ele tirou Igor Inocêncio. A sobra da bola para Elvis, lá na lateral direita, pressionado pelo jogador do Berton. Ele gira o corpo e tira, mas não tem ninguém da macaca. A sobra fica pro time do São Bernardo. Davi Gabriel parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Wesley Dias. Tá desesperado o Brigatti, pedindo pro time sair lá de trás. Dá uma apertadinha já, e com isso Hugo Sanches recua pro goleiro Alex Alves, experiente goleiro, 37 anos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Ponte já recupera a posse de bola, tenta vir por campo de ataque, se organiza defensivamente. Bola pro Emerson Santos, na fogueira, consegue o passe de primeira para Edson, que já ajeita na direita para Luiz Felipe, recolhe, domina, tem a marcação do Matheus Sanches, parou, prendeu, olhou, pensou, recua para Emerson Santos. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41 para 42, primeiro tempo. Aqui Majestoso, Paulistão Sicredi, quinta rodada. Ponte 1, gol de Gé, São Bernardo também um Edu Pinheiro. Maracanã, 33, segundo tempo, Vasco e Flamengo 0-0. Amigo Batista narrou o jogo na Vila. Santos 2, Guarani 0, 2 gols do Guilherme. O primeiro de pênalti, o segundo foi a 36, ambos no segundo tempo. Macaca, Gabriel Risso levantou no capricho para a área, tira de qualquer maneira o zagueirão do time do São Bernardo, meteu a bola para a linha de fundo no ótimo cruzamento do Gabriel Risso. Escanteio para Macaca, Vladimir. A bola veio forte do Risso, né? Parecia que ninguém aproveitaria do outro lado. O zagueiro não quis saber, não. Colocou a cabeça nela, linha de fundo. Na direita, o Elvis vai cobrar, manda a bola para a área. Escanteio para Macaca bater a Ponte em busca do gol da virada na reta final do primeiro tempo. Gol do Portão Prado Majestoso. Vem Elvis para a bola, vem Elvis para a cobrança. Zagueiros na área, Gé, o artilheiro na área. Vem para a bola Elvis, autorizada a cobrança por Rafael Klaus. Partiu Elvis, pé direito, levantou na altura da marca penal para Matheus Silva. Tocou de cabeça para o meio da área, tira de qualquer maneira a defesa. A bola fica viva, o chute cruzado, sobrou. Olha o gol da virada da Macaca, Felipinho! Gol! Da Ponte! Felipinho! Um golaço! Tem a 16 estampado na camisa
Matheus Silva abrigou o gigantão. Lá em cima de cabeça, a zaga tirou mal. A bola bateu, rebateu, sobrou pra Felipinho. Na marca penal, uma chapa espetacular da bola de canhota. A bola entrou meia altura, canto esquerdo do goleirão Alex Alves, que pulou e nada pôde fazer. A Ponte vira o jogo. A macaca no majestoso. Explode a macacada. Pula, sai do chão e vibra. A Ponte vira no majestoso. Olha o povão festejando, olha a galera vibrando. Balançou. É gol da macaca, balançou a rede, o gol é de Felipinho. Belo gol do majestoso, na marca de 45 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solte o grito, grita comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado, é o gol da virada, é o gol de Felipinho, virou e o gol de virada. A virada é sempre mais gostosa. Felipinho, Ponte Preta 2, São Bernardo 1. Alex Alves não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, o gol da virada, que chapa na bola espetacular do Felipinho, Vladimir Catarino. Que ele tem muita qualidade na marcação ali no meio campo, todo mundo sabe, mas também tem qualidade. Olha o São Bernardo. Cruzamento fechado para a boca do gol, passou, sobrou para Davi Gabriel, linha lateral da grande área, cruzou para a boca do gol, tira Matheus Silva, afasta o perigo. Na sequência o Elvis sofre a falta, mas o Klaus não marca. E o detalhe do gol, Vladimir. Qualidade, posicionamento do Felipinho, mandou a bola para C, desvira, Ponte Preta 2-1. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. A Ponte vira o jogo, CH. Felipinho, 2-1 para Macaca. Tem que ter sorte também, competência, evidentemente. Foi um bate-rebate muito grande na grande área e o Felipinho teve muita qualidade na chapada que deu de perna esquerda de primeira. A Ponte se acalmou no jogo. Numa partida difícil como essa, a primeira coisa que você tem que fazer é não errar passe e ter calma. E me parece que a Ponte se aprumou no jogo. Já o Tigrão também fala, subiu a placa, confesso que não vi, viu, Vladimir? Mais dois. Bom, já passamos o tempo acrescido pelo Klaus. Vai pedir para cobrar falta primeiro. Falta de batida, jogada ensaiada. Matheus Retes escapa pela direita, bateu cruzado, tira a defesa, olha só para Silvinho, vai bater pro gol, ele bate em cima do zagueiro da Macaca e na sequência a bola vai embora. Incrível, quase o São Bernardo empata o jogo, tem escanteio, perdoa, Vladimir. Era o Gé quem estava para ajudar também no sistema defensivo, né? O chute bateu num monte de gente, linha de fundo, escanteio. E agora o árbitro tá ali chamando a atenção e agora vai ter a cobrança do escanteio para o São Bernardo. Uma paulada, a bola ficou viva para o Silvinho, ele encheu o pé, quase o São Bernardo empata. Tem escanteio, perdão para bater, Hugo Sanches vem para a bola, pé direito, levantou para a boca do gol, Pedrão saiu mal do gol, saiu bem, né? Porque ele tirou mal. A sobra da bola para Hugo Sanches, devolveu para Rodrigo Souza, aperta o São Bernardo, acabou de levar a virada, vem cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. João Carlos! Gol do São Bernardo! João Carlos tem a 9 estampada na camisa. Pressão total do time do São Bernardo na reta final do primeiro tempo, após levar o gol da virada. A bola chega na direita, o cruzamento passa de uma extremidade a outra. Pedro racha, o Pedrão acompanha a bola, mas não consegue tirar. E no segundo pau chega João Carlos de cabeça, mete pro fundo do gol. Empata o São Bernardo, 48 minutos de bola rolando no primeiro tempo, tá registrado. João Carlos de cabeça, São Bernardo 2, Ponte Preta também 2, e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Rodrigo Souza foi quem fez o cruzamento lá pela direita, fechadinho, né? Tive a impressão que poderia ter tirado, mas não conseguiu tirar o goleiro Pedro Rocha. E aí subiu tranquilo ali o João Carlos e mandou pro fundo das redes, empatando o jogo. No momento em que apita Rafael Klaus, não atende mais nada. Termina o primeiro tempo, o torcedor vaia o árbitro porque ele havia prometido o jogo até 47, permitiu a cobrança na falta e também do escanteio. E o gol do São Bernardo saiu aos 48 minutos e meio. Termina o primeiro tempo, a bola parou de rolar no primeiro tempo. Em um primeiro tempo movimentado,
2 para Macaca, 2 para o São Bernardo, Edu Pinheiro. Olha, e aí, meu caro Vladimir Catarino, público no Majestoso, como é que estamos aí? Tá bom público no estádio, deu uma esfriada, Macaca toma, vira com sacrifício, agora toma o gol de novo. Oi, Vladimir. Olha, Edu, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo ligado conosco. Eu imagino, eu calculo o público muito semelhante ao jogo contra a Inter de Limeira, né? Na casa aí de 3 a 4 mil torcedores. E o que o torcedor Ponte Pretano tá xingando o árbitro não é brincadeira, afinal, deixou o jogo correr um pouco além daquilo que ele havia determinado, permitiu ao São Bernardo buscar o empate, por enquanto 2 a 2, Edu. Lembrando que a Ponte atacou para o gol de entrada, tá? 2 a 2. Gente, a promoção do rádio, por gentileza, vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá tem o número do WhatsApp, tem uma senha, agora tem a senha, no jogo do Guarani sorteamos sem a senha, agora tem a senha, você participou no jogo do Guarani, apaga tudo, participa de novo com a gente, é outro sorteio, outro esquema. Então você, por favor, tem o número do WhatsApp, para esse número manda a senha que está aqui na tela do YouTube, seu nome e CPF. É uma participação só, não aceitamos o mesmo CPF 2, 3, 4, 10 vezes, ok? Nosso muito obrigado. No final vamos sortear. E no apito final vai ter outro, né? Vai ter outro rádio. Olha, a Ponte joga com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Edson, Matheus Silva e o Gabriel Risso, Emerson Santos, Filipinho, Igor Inocêncio e o Elvis, o Dodô e o Gé. Marcando aí a 1-0 o Matheus Regis a 12 minutos. A Ponte empatou com o Gé a 31. Depois a 45 virou a Ponte com o Filipinho. Eu quero saber só quem que errou o chute. E a bola chega pro Filipinho. Eu acho que foi o Igor Inocêncio. Depois, por gentileza, quem que puder confirmar. E aí empata o São Bernardo aos 48 com o João Carlos. Para mim, uma falha do Pedrão. E aí, o CH, 2 a 2, CH, que jogo é esse? Jogo maluco, né, Edu? Jogo maluco, né? Mas eu preciso falar uma coisa que eu não gostaria de falar, mas é o que aconteceu no primeiro tempo. Infelizmente, o Pedrão, ele, para mim, foi mal nos 2 gols do São Bernardo. Eu não tô tirando mérito de ninguém, não. Esse segundo gol aí, brincadeira, né? Ele saiu dando um tapa numa borboleta, ele tinha que dar um soco na bola, né? Já começou no cruzamento, né? Que o Elvis não conseguiu chegar para travar o escanteio, né? O cruzamento, a bola viajou e o Pedrão falhou. É um jogo muito nervoso, né, Edu? Complicado. Esse time de São Bernardo é chato pra caramba. E a Ponte errou demais, né? E foram 2 gols praticamente de bola parada. Eu falo praticamente porque a origem desse segundo gol também foi numa cobrança de escanteio. O time sem a bola, tá marcando mal. A zaga não faz um bom primeiro tempo. E principalmente o Pedrão, que salvou nas 4 primeiras partidas a Ponte, várias vezes, hoje tá mal. E hoje eu boto na conta pelo menos esse segundo gol. O primeiro dá para discutir, mas esse, e num jogo tão difícil, complicado, onde o adversário tem muita qualidade na marcação, você não pode dar as bobeiras que deu a Ponte no primeiro tempo. Então, se o jogo tá igual, tá difícil, você ainda comete equívocos, né? Recomposição muito lenta, não é? Todo mundo sabe que o São Bernardo, o expediente dele é marcar, né, linha de 5, linha de 4 e jogar no contra-ataque. Você primeiro tem que errar poucos passes para não permitir que o time adversário contra-ataque. E quando você sofre o contra-ataque, você tem que ter uma recomposição muito forte. Você tem que voltar para marcar. Senão existe um desequilíbrio numérico na marcação, no encaixe do contra-ataque. É complicado. O jogo está completamente indefinido e o João Brigatti ele tem que achar uma saída ou trocar as peças para a Ponte marcar de maneira mais equilibrada. Hoje está uma gracinha. A defesa da Ponte está uma gracinha. Se o ataque ainda toca a bola, chega na linha de fundo, eu acho que ofensivamente a Ponte fez bons lances interessantes, não é? Mas defensivamente, num jogo equilibrado e difícil como esse, você não pode cometer os erros que a Ponte individualmente cometeu. Por isso que o jogo está, Edu, 2 a 2. 2 gols de presente dados para o São Bernardo, que também teve volume de jogo. Jogo extremamente equilibrado, Edu. Olha, ontem, na abertura, tivemos Água Santa 2, Mirassol 1. O jogo foi no Canindé, porque Diadema está com problema de gramado. Hoje pela manhã, na Neoquímica, Corinthians 1, Novo Horizontino 3.
Mas o Mano Menezes, por enquanto, continua como técnico. Foi a 4ª derrota consecutiva do Corinthians, com 39 mil de público. Ainda pela manhã, Santo André 1, Bragantino 2, lá no Bruno José Daniel. Hoje à tarde estivemos Ituano 0, Botafogo 0. Na Vila, Santos 2, Guarani 0. 2 gols do Guilherme no segundo tempo, sendo o primeiro de pênalti. Intervalo aqui, Ponte São Bernardo 2-2. Na Supercopa, Copa do Rei, no Mineirão, Palmeiras e São Paulo 0-0. Nos pênaltis, 4-2 para o São Paulo. Brilhou a figura aí do Rafael, goleiro de São Paulo. Pegou o pênalti do Murilo e também do Piqueires. E no Maracanã, finalzinho, deixa eu ver aqui, atenção, Vasco 0, Flamengo também 0. Há um chamado do Catarino, meu anjo Gabriel me ajudando aqui. Oi, Catarino. Oi, Edu, pra informar, foi o Dodô quem deu aquele chute lá que resultou no gol do Felipinho, viu? Era o Dodô quem tava no lance. Muito obrigado, Dodô, errou e acertou, Dodô. Ó, vamos ouvir o gol do Felipinho, já que você falou no intervalo, já, o Tigrão comenta, hein? Jogo duro do majestoso, Ponte 2, São Bernardo também 2. Futebol é com a Bandeirantes. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Leandro Marques. No primeiro tempo, gol do Portão de Prado majestoso. Vem Elvis pra bola, vem Elvis pra cobrança. Zagueiros na área, Gé, o artilheiro na área. Vem pra bola Elvis, autorizada a cobrança por Rafael Klaus. Partiu Elvis, pé direito, levantou na altura da marca penal para Matheus Silva. Tocou de cabeça pro meio da área, tira de qualquer maneira a defesa. A bola fica viva, o chute cruzado, sobrou. Olha o gol da virada da macaca, Felipinho! No cruzamento, na cobrança de escanteio, Matheus Silva abrigou o gigantão lá em cima de cabeça, a zaga tirou mal, a bola bateu, rebateu, sobrou pra Felipinho na marca.
marca penal, uma chapa espetacular da bola de canhota. A bola entrou meio altura, canto esquerdo do goleirão Alex Alves, que pulou e nada pôde fazer. A Ponte vira o jogo, a macaca no majestoso, explode a macacada, pula, sai do chão e vibra. A Ponte vira no majestoso. Olha o povão festejando, olha a galera vibrando, balançou. É gol da macaca, balançou a rede, o gol é de Felipinho. Belo gol do Majestoso, na marca de 45 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solte o grito, grita comigo, nação Ponte Bretana. Tá registrado, é o gol da virada, é o gol de Felipinho, virou e o gol de virada. A virada é sempre mais gostosa. Felipinho, Ponte Preta 2, São Bernardo 1. Alex Alves não chora não, goleirão Laboratório no fundo da sua rede. Valdemir Gomes. Depois empatou João Carlos, 2-2, Tigrão. Boa noite, Tigrão. Boa noite, Edu. Um grande abraço para você. Olha, um jogo muito movimentado, cheio de alternativas, mas de muitos erros defensivos. Por isso, 4 gols no primeiro tempo. A defesa da Ponte errou, a defesa do São Bernardo também errou, e o goleiro da Ponte, que vem sendo aí um dos esteios da equipe, um dos grandes destaques nesse Campeonato Paulista, hoje para mim falhou nos 2 gols. No primeiro vai com o braço encolhido, vai sem convicção, com a envergadura que tem, ele não pode saltar e não chegar na bola, tendo, claro, uma visão daquilo que ia acontecer, tanto é que ele vai na bola, mas vai sem convicção e toma o gol. Apesar de ter sido um chute forte, ali é para o goleiro saltar e meter para escanteio, espalmar para escanteio. E no segundo gol, meu Deus, Elvis não conseguiu brecar o cruzamento. Quer dizer, não é o Elvis que tem que estar por ali, né? Ali é posição do Gabriel Risso, lateral esquerdo da Ponte. E aí o 8, Rodrigo Souza, da equipe do São Bernardo, ganha, dá um tapa no fundo, o Elvis vai acompanhar e desiste do lance, sai o cruzamento e o Pedrão borboletou, né? Ele foi ali dar uma... Sabe aquela deixadinha no vôlei? Quando o cara sobe na rede, ao invés de dar a porrada, ele dá um tapinha para baixo, dá aquele tapa e derruba a bola na quadra adversária. O Pedrão deu a impressão que estava fazendo isso, dando um tapinha para baixo. Ali tem que sair soberano, sair para decidir. E ele, além de não dar nem o tapinha, porque se dá o tapinha, já seria errado. Mas ele dá o tapinha e não acerta na bola. Não acerta. E aí, claro, eu não posso nesse lance responsabilizar a zaga, que a bola era do goleiro. Se o zagueiro vai junto com ele, acabam trombando os dois e um atrapalha o outro. Então ali era lance 100% do goleiro da Ponte. Então para mim 2 falhas, a segunda muito mais marcante, muito mais grave, muito mais flagrante do que a primeira, mas falhou o Pedrão e a Ponte tomou o gol. Então, falhou a defesa da Ponte, falhou a defesa do São Bernardo, falhou o goleiro da Ponte por 2 oportunidades, e o jogo é 2-2, 4 gols no primeiro tempo. Convenhamos, é um jogo muito movimentado, agradável de ser visto, mas de muitas falhas, por isso a quantidade de gols. Até porque se não ocorre a falha, o gol não sai. O futebol é um jogo de erros, mas hoje eles apareceram num número muito maior. O encaixe da Ponte, com Felipinho, Igor Inocêncio, Emerson Santos e Elvis, estava com muita dificuldade para acontecer, do mesmo jeito que aconteceu lá no Canindé, contra a Portuguesa, quarta-feira. Por quê? Porque lá a Ponte jogava postada atrás, né? E, rapaz, tá voltando ali com uma bolsa de gelo ou coisa do tipo, na coxa, na parte anterior, na frente da coxa, o Luiz Felipe, hein? Eu não tô vendo o número aqui, mas tô vendo aí pela fisionomia. Daqui a pouquinho o Catarino vai confirmar
mas acho que está fora do jogo o Luiz Felipe. E aí, num jogo de tantos erros, e num jogo onde esse quadrado de meio campo que surpreendeu no Canindé, jogava postado atrás, esperando reativamente, hoje ele tem que sair. Então a defesa da Ponte esteve vulnerável e exposta durante boa parte do primeiro tempo. Teve pelo menos 6 oportunidades em que a equipe do São Bernardo envolveu a zaga da Ponte. Chegou em condições de fazer o gol, poderia ter feito mais. Teve um chute do Silvinho de frente, que por sorte ela explodiu na trajetória num zagueiro da Ponte, mas o gol ia sair. Então, um jogo aberto, Tiger. O São Bernardo tem a bola, se fecha, mas errou na marcação. A Ponte toma o primeiro gol, depois vira, e no finalzinho do primeiro tempo toma o segundo, mas o Klaus abusou. Se ele mandou subir a placa de 2 minutos, ele não pode dar 1 minuto e meio a mais, só porque o São Bernardo estava com a bola. Para mim é o seguinte, deu 2, bateu 47, fecha o caixão. Dá para dizer que a Ponte tomou um empate por culpa do juiz? Também isso, mas mais por culpa dela, Ponte, que falhou demais no seu sistema defensivo, deixou, especialmente nas costas do Gabriel Risso, sem cobertura nenhuma, com que o São Bernardo cruzasse pelo menos 6 bolas perigosas. Então faltou um posicionamento de alguém por ali e evidentemente que também nós não podemos deixar de dar relevo à atuação ruim hoje do Pedro Rocha, que vem sendo um dos destaques da equipe da Ponte. Tudo indefinido, um jogo maluco no Moisés, todo mundo erra. Quando alguém erra, aquele que vem com a bola faz 2-2 e o segundo tempo promete grandes emoções e alternativas. Leandro Pires. Isso, o jogo já começou, tem bola rolando, vamos juntos aqui na Bandeirante. Com B de bola, B de Bandeirantes, para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Na Rádio Bandeirantes de Campinas, no FM faixa estendido 85.7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like na nossa transmissão e de quebra também participe da promoção que pode dar a você um Rádio FM faixa estendida. Bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo, placar de 2-2, a Ponte vem com uma novidade, Vladimir Catarino. Isso, por contusão deixou o campo Luiz Felipe, entrou Renato. Renato 11 entra no lugar do Luiz Felipe, o Igor Inocêncio agora vai para a lateral direita. E o Tigre do ABC, alguma novidade? Não, nenhuma mudança, havia dúvida sobre o retorno do João Carlos, tá de volta, tudo ok com ele. Olha o São Bernardo chegando, bateu com o Sérgio, bate cruzado, João Carlos chega no carrinho, mas não alcança, a bola passa perigosamente, vai embora pela linha, não chegou a sair não, o Igor Inocêncio ficou com ela, mas foi uma chegada perigosa no time do São Bernardo no comecinho da etapa final. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E assim que a bola parar de rolar aqui no Majestoso, tem o apito final, o comando de Edu Pinheiro. Lançamento do comando para Gé, no pivô, marcação, pressão do Alan Santos. Ele tenta dividir, marcado por 2, acaba perdendo a bola, sobra da bola, fica para Rodrigo Souza. Ele para, prende, abre na ponta para Davi Gabriel. Silvinho foi desarmado, a sobra fica para o Wesley, tentou a finta, chega, toca na bola, Emerson Santos esberrada, volta para o time do São Bernardo que recomeça no campo defensivo. E aí, CH, Renato entra no lugar do Luiz Felipe, como disse o Tigrão, de fato isso ocorreu, probleminha na coxa, já está com uma proteção, sentado aqui no banco de reservas da Macaca, CH. Pela contusão, né? Não teve jeito. Acho que é uma alternativa interessante, inteligente. Vamos ver se o Renato entra bem no jogo. Ele que ainda está devendo. Ponte para ataque, recebe lá na ponta, Dodô, prepara o cruzamento, a Ponte ataca para o gol da linha do trem deste segundo tempo. Elvis, pé direito, levantou para Gé de cabeça no canto, pega Alex Alves! Alex Alves no desvio de cabeça de Gé! Se estica todo e pega praticamente em cima da linha, não dá rebote, salvando o São Bernardo, Vladimir Catarino. É que a bola nem foi tanto no canto, né? O Gé até conseguiu tocar nela, mas não deslocou como queria ali para não defender o goleiro Alex Alves. Fez a defesa com segurança, o goleiro do São Bernardo. E para você, Tigrão, foi uma boa entrada do Renato, uma boa escolha do Brigatti no lugar do Luiz Felipe? Tava bem no jogo o Luiz Felipe, mas o Brigatti precisa ganhar o jogo. Ele poderia ser mais conservador
ele abre mão de um jogador de meio campo, que é exatamente o Igor Inocêncio. Ele recompõe a lateral direita com a saída por contusão do Luiz Felipe, que estava bem, volto a dizer. E o Edu perguntou, quem que lasca aquela bola que sobra pro Felipe? Cruzamento para a área, afastou a defesa, a sobra da bola fica para Macaca com Igor Inocêncio, recua para Emerson Santos, pé direito, fez inversão, boa bola. Aliás, um bolão pro Dodô lá pela canhota, subiu a bandeira. Bandeirinha marcou impedimento, o torcedor diz que não, o Brigatti vai à loucura, mas o impedimento está marcado, completando o Tigrão. Não, então, e aí ele ele abre mão de um jogador de meio campo, que é o Igor Inocêncio, volta para sua posição de origem para substituir o Luiz Felipe e vem com um atacante, né? A Ponte agora tem um 4-3-3 aí, não sei, vamos ver, mas me preocupa, ela pode perder a briga aí no setor de meio campo com um jogador a menos. Placar de 2-2, o São Bernardo antes deste jogo, uma das melhores defesas do Paulistão, com apenas 2 gols sofridos, acabou levando 2 no primeiro tempo, chega a 4 gols sofridos. Desce aqui na ponta, cruzamento para a boca do gol, Gabriel Risso desviou, Matheus Restes com a sobra, dominou, tem a chance, desarmado por Dodô. Chega com todo o cuidado do mundo para não cometer o pênalti, coloca a bola pela linha de fundo, gol do portão de entrada, tem escanteio São Bernardo Futebol Clube. Vladimir Catarino. Foi bem demais o Dodô, hein, para fazer o corte, colocando a bola pela linha de fundo, escanteio, o Benon no ataque. Aliás, eu disse São Bernardo Futebol Clube, porque tem outro time lá em São Bernardo no campo, exatamente o Esporte Clube São Bernardo. Que já o Vladimir Catarino vai informar qual é o mascote deste segundo time de São Bernardo. Bola para o time do Bernon, entrada na grande área, dominou, Matheus Regis, clareou, puxou para a canhota, entrada na grande área, ele bate fraquinho, Pedro Rocha, cai no cantinho para fazer a defesa. Você é um poliglota da parte de comunicação esportiva e vai saber responder para o ouvinte, né, Vladimir? Você quer saber de qual dos times de São Bernardo que está jogando aqui ou que está jogando a Série A3? O que está jogando aqui é o Tigre, certo? Sim. E o Esporte Clube São Bernardo? Olha, é uma pergunta interessante, né? E vale uma reflexão, claro, né? Ele faz assim, ó. Au. Como é? Au. Au é cão, então. Isso, cachorrão, parabéns, acertou na mosca, na lata. Não, mas nunca vi nenhum cachorrão fazer às vezes ele fica meio com medo, sabe como que é, entendi. Né? É o cachorrão. Ele muda um pouquinho só. Cachorrão do ABC. Isso. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Um processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Quem faz é o Donizete, aqui o locutor oficial do Moisés Lucarelli, quando a Ponte... Saúda a multidão. Aí, ó, o Esporte Clube São Bernardo. Tá bom demais. Não, chega. Quem faz é o Donizete. Quando a Ponte faz os gols. Vem para o ataque, o time do São Bernardo. Olha na entrada da grande área, de novo Matheus Regis cruzou para a boca do gol. A bola passou, sobrou para Rodrigo Souza. Tá na área, dominou, limpou para o Wesley Dias, rolou, Davi, pé canhoto. Nossa! Davi Gabriel, 10 letrinhas para você, lamentável. Olha, literalmente essa bola quase saiu do estádio. Eu confesso que nunca vi uma bola saindo do estádio Moisés Lucarelli, do gol do portão de entrada, porque é longe, né? Da onde o cara bate para a bola passar a marquise e sair. Mas essa esteve pertinho de sair, viu, Vladimir? Não saiu? Pra mim saiu, viu, Bola? Não saiu? Lá, se tivesse o novo placar eletrônico lá, já seria atingido, né? Sorte que ainda não inaugurou. Que horrível chute aí do Davi. Vem para Felipinho, para Macaca, entre as linhas, para Elvis, devolve para Felipinho, autor do segundo gol da Macaca. Boa bola na direita para Igor Inocêncio, chegou legal, pedalou, levantou a cabeça, prepara o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta para o Bernon. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 7 minutos e meio, segundo tempo. O tic-tac do tempo de bola desta moção, eu confirmo agora 9 da noite, mais 14 minutos deste domingão, essa hora.
Tá todo mundo com aquela preguiça danada e já pensando na segundona brava. Mas claro, ligado no futebol da Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Aqui um jogo de 4 gols, 2 para cada lado. Edu Pinheiro. Olha, na Vila, o público foi de 11.020, Santos 2, Guarani 0, 2 gols do Guilherme. Olha, no Maracanã foi 0-0, hein? Mas no final teve pênalti para o Flamengo. Gabigol cobrou e Léo Jardim, goleiro do Vasco, defendeu. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você já sabe que no YouTube da Rádio Bandeirantes está rolando promoção. Você quer ganhar um rádio FM faixa estendida? Confira no YouTube da RB as instruções para participar. Acesse youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você tem que mandar o seu nome completo, mais CPF, mais senha para o WhatsApp que está na tela do YouTube. Para você que está na tela do YouTube nesse momento, sabe o que eu estou dizendo. Olha o cruzamento para a área da Macaca. Pedro Rocha sai do gol, dá um suco na bola. Rebote volta para o time do Bertol com Rodrigo Souza. De cabeça, ajeita vai na direita para o Hugo Sanches. Fez o passe na ponta para Matheus Regis. De novo para Rodrigo Souza. Meia direita com liberdade. Cruzou na entrada da grande área. Silvinho, ex-ponte, mata o peito, coloca no terreno. Devolução para ele. Silvinho tem a posse de bola dominada. Pede para aqui o Davi Gabriel passe. Mas quem chega bem roubando, limpo é Emerson Santos, levanta a bola para o grande ataque, a bola explode no peito do Pedro Carrerete, volta para o time do São Bernardo a posse, bola do Rodrigo Souza, de novo para o Pedro, Pedro parou, prendeu, ele pensou, enfiou na ponta para Davi, Davi para Silvinho, Silvinho para Davi, Davi para Matheus Regis, para Silvinho, a ponte chega na marcação, Emerson Santos tentou roubar e rouba, a sobra da bola para Felipinho, Felipinho no comando para Gé, tá no mano a mano, vem embora Macaca, Gé dominou, partiu, entrada na grande área, puxou para canhota, rolou para Elvis, o bolão para Dodô, vai marcar, chega com ele o zagueiro travando. Alan Santos chega na hora H, trava e evita a finalização de Dodô, colocou a bola lá fora. Escanteio para Macaca Vladimir. E foi uma chegada importantíssima, né? Porque o Dodô estava pronto para mandar a bola para a rede. E que inteligência do Elvis, com apenas um toque, quebrou a defesa do São Bernardo, rolou para o Dodô. Escanteio, a ponte segue no ataque, o próprio Elvis vai cobrar. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta de ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Partiu Elvis, pé direito, levanta na segunda trave pra ninguém, muito forte, passa de uma extremidade a outra, vai embora pela linha de fundo. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Como você chegará a 11 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, nível desta você vai confirmar que Moisés Lucarelli, o majestoso. Quinta rodada do Paulistão, Sicredi, Ponte Preta 2, São Bernardo também 2, meu caríssimo Edu Pinheiro. Olha, de manhã encerrada em Corinthians 1, Novo Horizontino 3, Santo André 1, Bragantino 2. Há pouco encerrado Ituano e Botafogo 0-0 e 4-2 para o São Paulo nos pênaltis. Depois de 0-0 no Mineirão, São Paulo é campeão da Supercopa do Rei. Bandeirantes. A opinião aqui na Rádio Bandeirantes tem voz e vez. Já os comentaristas vão falar sobre o jogo. Tá 2-2. A Ponte saiu perdendo, virou o jogo, mas no último lance do primeiro tempo cedeu o empate na falha do goleiro Pedro Rocha. Bola para Silvinho. Silvinho ajeita, domina, tem espetado lá na direita o Hugo. Prefere o passe por dentro para Rodrigo Souza. João Carlos pediu, ele volta a bola para o Alan Santos. Todinho no campo defensivo, Macaca retraído nesse momento. Vai para o toque de bola do time do São Bernardo, cruzamento lá dentro, sobe para afastar Edson. Elvis completa, já protege, vai no corpo, leva melhor, trombando o trator, o tanque, Gé, ele carrega a bola, tem Elvis na área, ainda Gé, em lateral da grande área, parou, prendeu, olhou, pensou, clareou, voltou para Igor Inocêncio, faz a finta, mas aí perde tempo, e com isso o São Bernardo fica todo organizado lá atrás. Você não gostou não. Matheus Silva aplaudiu para dar moral para o Igor Inocêncio. Bola para o Felipinho domina pelo círculo central. Parou, prendeu, ele pensou, fechadinho o time do São Bernardo. Ele roda a bola, empurrou para Edson. Edson parou, prendeu, ele pensou, 2-2 o placar do jogo com 12 minutos e meio segundo tempo. Igor Inocêncio aqui na direita, levanta a bola na ponta para Renato. Renato parou, prendeu, olhou, pensou, a ponte ataca para o gol da linha do trem. Igor Inocêncio tenta levar para o fundo, prepara o cruzamento. Já Léo Naldi da Macaca, tirou o colete, vai entrar. A ponte volta, a bola Matheus Silva, tem a posse de bola dominada no campo ofensivo.
Marginal do campo, Igor Inocêncio leva a marcação do lateral. Ele sai da ponta, vem pra meia, recua pra Edson. Edson recolhe, domina, tem a posse de bola. Enfrenta um bloqueio amarelo, o time da Macaca. Por isso roda a bola, ponte, bola do Edson. Edson pra Emerson Santos, domina, não pode perder aí não. Se perder não tem mais ninguém. Bola do Elvis, empurra na ponta pra Igor Inocêncio. Dominou, olhou pra área, cruzou pro Gé. A bola passou por ele, Dodô tentou chegar. Chega primeiro, Hugo Sanches coloca a bola para fora. Domina, gira e tira, porque o Dodô já estava fungando no seu cangote. Lateral já batido. Gabriel Risso para Edson. Pode forçar na ponta. Prefere o passe por dentro para Felipinho. Felipinho botou na frente. Carregou, meteu para Gabriel Risso. Um bolão. Ele chega cruzando para a boca do gol. Chega para afastar a defesa. Escanteio. Helder coloca a bola pela linha de fundo. É escanteio. É a pressão da Macaca, Vladimir. Chegou bem o Gabriel Risso aqui pela esquerda. Passa na linha de fundo. Fez o cruzamento. A zaga do São Bernardo tirou. Mais o escanteio. De novo, Elvis vai cobrar. Então capricha que dá Elvis. A ponta ele não caprichou não. Antes vai ter alteração na ponte porque tem um jogador da Macaca que caiu. É o Dodô, né? É, ele tá caído, o Leonaldo tá pronto para entrar. Deve ser exatamente essa alteração, né? Sai o Dodô com a camisa 7 para a entrada do camisa 5, o Leonaldo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você deixa o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ligado, acompanhando conosco, participando da nossa arquibancada virtual com o Timácio de Carlos Batista. 14 minutos, segundo tempo. A Ponte quer de novo estar na frente do placar e tem a oportunidade da bola parada. Leonaldo em campo, já tá ali no rebote. Entrada na grande área. Elvis é quem bate o escanteio. Pé direito, levantou pra boca do gol. Sobe pra afastar João Carlos na primeira trave. E aí, CH, essa mexida na Ponte e o jogo tá 2-2 do Majestoso. É, também por circunstância do Dodô cansou, né? E aí ele muda o jeito do time jogar, né? Ele que colocou o Renato, deixou o meio campo menos marcador, agora ele faz o contrário. Ele tira um jogador que estava participando da armação, da chegada do time, também da beirada, e coloca um volante barra meia. A Ponte precisa ter muita tranquilidade e errar pouco. O jogo nem tem definição, não está definido, o São Bernardo é muito perigoso, mas a Ponte tem que ter muita calma. E o preparo físico também vai determinar quem pode ganhar a partida, Boris. E aí, Tigrão, foi bem o Dodô e a sua expectativa para a entrada do Leonaldo na Ponte Preta? Tava bem no jogo, Dodô, eu acho que sentiu alguma coisa ali muscular, mas a Ponte tava perdendo o meio campo conforme a gente previa, porque com a saída do Igor Inocêncio do meio indo para a lateral, a Ponte ficou com um jogador a menos. Volta agora ao 4-4-2, com o Leonaldo com liberdade, observe bem nesse momento a posição dele, liberdade para que ele faça a segunda linha, quando a Ponte for atacar a segunda linha pelo lado direito. Vladimir, anote aí eu não vou dizer papeleta, mas no seu caderninho, aquele bem pequenininho, né? Pra ver, tem que ter uma lupa. O 7 e o 6. É o 6. O 7 eu tenho certeza absoluta, me parece que é o 6. Arthur Henrique e Lucas Tocantins daqui a pouco. Vamos entrar já no time do São Bernardo. A Ponte tem falta pra bater, vem pra cobrança de novo. O Elvis está na hora do gol. Quase 16 segundo tempo, placar de 2-2 do Majestoso, quinta rodada. Elvis levantou pra boca do gol para bater. O Silva Alex Alves sai do gol. Aliás, ele tirou a bola da cabeça do próprio jogador do time do São Bernardo, que estava pronto ali para tirar. E esse jogador que tirou, tá dando uma bronca em alguém ali. Tá pedindo falta no goleiro, né? Mas não houve. Nada. Não houve, tá? Perigo de gol, né? Exato, tá dando uma valorizada legal ali o goleiro Alex Alves, tanto que o árbitro vai lá conversar com ele, mas está confirmado escanteio para a Ponte. Diria um amigo nosso, Vlad, o Pica. Tá de brincation it me? Exatamente, é brincadeira total. Não houve nada no lance, agora está se levantando ali o Alex Alves. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, máxima sabor as suas receitas. Presente nos melhores supermercados hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. O Gé tem 3 gols. O artilheiro do campeonato é o Rafael Veiga, que tem 4. Vem pra cobrança Elvis. Pé direito na bola, levantou pra boca do gol. Entre corta João Carlos. A sobra fica pro Risso. De primeira, deu um balão pra dentro da área. O Gé vai tentar. E a bola, segundo bandeira, saiu. Tiro de meta pro São Bernardo. E agora fará 2 alterações. Antes você, Tigrão. Você sabe que a Páscoa é a festa do ovo de chocolate, certo? Sim, claro. E Finados é a festa da vela, certo? Isso, dia 2 de novembro. E o Carnaval é festa do quê? Festa das fantasias, né, Tigrão? Das brincadeiras. Não, da camisinha.
Também. O problema é que muita gente não usa, né, Tigrão? Depois de 9 meses, já maternidade lotadinha, hein? Você vê o resultado. Vamos lá, Vladimir Catarino, por falar em alterações, informe pro ouvinte Bandeirantes. Saiu o João Carlos para a entrada do Lucas Tocantins, tem a 7. Lucas Tocantins 7 no lugar do João Carlos. E saiu o Davi Gabriel e entrou o Arthur Henrique, meia dúzia. Meia dúzia Arthur Henrique no lugar do Davi Gabriel. Aliás, o Tigrão, você falou sobre carnaval. Aqui tenta o time do São Bernardo, corta o zagueiro da Macaco Edson. O Gleger Zorzin já... Agora é a hora, Tigrão. Tô dando a deixa pra você, né? Evidentemente, responder ao nosso comentarista que nesse momento está fora da jornada. Olha a ponte chegando, lançamento do Elvis, boa bola para o Renato. Renato dominou, invadiu, caiu, não houve nada, mas já não valeu o lance. Por isso, inclusive, eu dei uma refugada aqui, porque o Renato estava em completo impedimento, mas aí tem todo aquele protocolo. O Gleger já decidiu a fantasia que ele vai utilizar no Carnaval, Tigrão? Parece que vai de diabo. Diabo? Diabo. Tem alguma explicação para essa fantasia ou não? É a marchinha, né? E como é que é? Esse ano eu vou sair de diabo. Já tenho chifre. E? Só falta o rabo. Me cede o rabo, meu bem. Me cede o rabo. Ele vai nessa aí. Poderia ser aquela também, né, Tigrão? Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Não, mas ele vai de diabo. Porque ele vai fazer no topete, ele vai dar uma dividida no meio e fica 2 chifrinhos, entendeu? Claro. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Por falar em carnaval, a ponte vai desfilar no sábado de carnaval. 18 horas aqui no Majestoso contra o São Paulo. E hoje conquistou o título da Supercopa do Brasil, lembrando, por determinação do Ministério Público, só com a presença da galera da Macaca. Beleza. Porém, na quarta-feira, a ponte vai até Ribeirão, 7 da noite, pegar o Botafogo. A ponte ficou em um período curto, né, Vlad? Porque ela fecha a rodada hoje e praticamente inicia a próxima. Inicia, porque o jogo vai ser 7 da noite na quarta-feira, né? Então, realmente, a ponte com um intervalo bastante pequeno. Enquanto o Matheus Silva está sendo atendido, o público pagante, Boris, 3.334, 3.334. 300 não pagaram. Um público total de 3.634 para uma renda de R$ 73.350. Colocou uma toquinha na cabeça ali o Matheus Silva, provavelmente em função de uma dividida que ele teve no lance anterior. Já vai retornar o xerifão, o zagueiro capitão da Macaca, Matheus Silva. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara, feitos com 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Você ligado aqui nas cercanias do estádio Moisés Lucarelli, no som forte e potente de muita credibilidade da Rádio Bandeirantes de Campinas, em 85.7 da faixa estendida. Aliás, você quer saber mais sobre a Ponte Preta, sobre o Guarani, sobre os times de Campinas, de forma fácil e rápida? Acesse agora mesmo o portal Carlos Batista, www.carlosbatista.com.br. No portal CB, você encontra as últimas atualizações da dupla campineira. Aqui bola por time do São Bernardo, trabalha no campo defensivo Alan Santos, por dentro para Rodrigo Souza, ultrapassa a linha demarcatória no meio do caminho, intercepta de cabeça Léo Naldi, já vai brigar com Rodrigo Souza toca na bola, a bola cai no peito do Pedro Carrerete, mata bonito, coloca no terreno, já acionou na ponta o Arthur Henrique, prende, olha, pensa, observa, tem Lucas Tocantins no comando, prefere o passe a Praz. Deixa o curtinho para Wesley Dias, que recomeça no campo defensivo para o Alan Santos. Já soltou para Helder, a ponte toda atrás, dá o combate ali, o Gé na altura do círculo central. Lançamento longo lá na direita, chega bem Gabriel Risso. De cabeça, coloca a bola para fora, servindo lá final para o São Bernardo bater. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 22 em segundo tempo, Arthur Henrique dominou, partiu para cima do marcação do Léo Naldi, tentou levar para o fundo, escapou, preparou o cruzamento, pé canhoto, para a boca do gol, Rodrigo Souza de cabeça, Pedrão! Pedro Raça! Espetacular a defesa do goleiro, se redimindo das falhas dos gols do São Bernardo. Um desvio que parecia ser fatal e letal de Rodrigo Souza, livre de cabeça, foi lá sozinho, meteu a cabeça na bola,
Pedro Rocha salvou a macaca, Vladimir Catarino. Por falar em carnaval, a bola aérea é folia, né? Para a defesa da Ponte e para o ataque do São Bernardo. Rodrigo Souza cabeceou com muita força para bela defesa feita pelo goleiro da Ponte. Quase o São Bernardo vira o placar do Majestoso. E aqui falta dura, uma chegada ali do Renato, ele chega atrasado e acaba derrubando por trás do Rodrigo Souza. Rafael Claus marca a falta no círculo central, na risca do meio campo, o jogo tá parado. CH, que defesa do Pedro Rocha. Muita gente pode dizer, mas foi em cima dele, mas foi um toque de cabeça que parecia um chute. CH. Qualidade, reflexo, se redimindo. Eu tô com você, uma grande defesa no momento de muito equilíbrio, né? Os times baixaram o ritmo da partida e o jogo que já era difícil começou a ficar perigoso para a Ponte. Vai perguntar para mim o grau de dificuldade ou não? Eu vou. Agora é o seguinte, o Rodrigo Souza tem quase 2 metros. Quando ele sobe, vai a quase 5. Quase o time do São Bernardo vira o jogo. E ele de novo, quem tenta receber lá pela canhota, chega o Edson, protegeu, mas se deu mal. Olha o São Bernardo chegando, cruzamento, chega por baixo a zaga da macaca, Matheus Silva. Na hora H, estica o compasso e tira de qualquer maneira para a macaca. E o grau de dificuldade desta defesa, Tigrão? 7,999,5. Então não chegou a 8, né, Taiga? Aí foi não por é assim pouco, que né? ele faz? Foi por pouco, né? Ô Tigrão, ele se redimiu ou você entende de uma outra forma essa defesa aí? Não, eu acho que são momentos pontuais dentro do jogo, né? Ele falhou pra mim, principalmente no segundo gol. E aí tava lá pra pegar, pegou. Então não é nem questão de se redimir. Ele vai melhorando o conceito dele. Mas não, isso daí não anula a falha gravíssima que ele teve, especialmente no segundo gol do São Bernardo. Elvis dominou, falta por trás para cima dele, cometida pelo Wesley Dias. Foi o Renato, né, quem mordeu, beliscou pertinho da galera lá no corredor, recuperou, soltou pro Elvis. No momento em que ele clareou para bater, chegou o zagueiro e cometeu a falta. A falta é perigosa para macaca. Fala, Tigrão. Não, e só para registrar, o Leonaldi, esse lance aí da defesa bonita do Pedro Rocha, o Leonaldi não pode permitir um cruzamento desse, né? Ele estava inteiro no lance e aí foi todo torto, desequilibrado, caiu de boca no chão. Quer dizer, uma coisa circense. Você tem que ir para definir. E aí chegou o número 6 da equipe do São Bernardo e chegou inteiro para fazer o cruzamento, porque o Leonaldi acabou falhando, acabou indo sem convicção no lance. Não pode. Tem que ir até o fim, definir e resolver a parada. Deixou sair o cruzamento, a Ponte poderia ter tomado o terceiro gol. E quem quer resolver a parada agora é a macaca, tem falta frontal perigosíssima. Estão por ali Gabriel Risso, o Elvis. O Risso a gente não conhece, né? Tá chegando agora, mas o Elvis a gente conhece, além do Emerson Santos, que tomou mais distância na pancada. Falta perigosa para a macaca. A macaca tá na expectativa, gol da linha do trem. Vem Elvis para a cobrança, Gabriel Risso pertinho da bola também. Autorizada a cobrança, partiu Elvis do capricho, a bola passa à esquerda com perigo, vai embora. Uma grande cobrança de falta, a bola foi caindo, quase vai no ângulo esquerdo do goleiro, que se esticou todo, mas nem com hélice nas nádegas ele conseguiria chegar em Vladimir. Não chegaria, né? O Elvis buscou ali o ângulo esquerdo do goleirão da equipe do São Bernardo, tirou bem da barreira, tirou um pouquinho além da medida do gol, bola foi pra fora, tiro de meta. E a Ponte recuperou, né? Porque houve uma DR ali do goleiro com o Arthur Henrique, o passe foi pro lateral esquerdo, não conseguiu dominar, mas também a bola do Alex Alves foi uma bola forte. E aí pintou uma DR entre ambos. A Ponte recupera, mas na sequência perde a bola do Gabriel Risso. Recupera o time do São Bernardo, vai embora pro grande ataque com o Matheus Regis. Chega a zaga para cortar, Gabriel Risso. Chega também o Emerson Santos, Gabriel Risso toca na bola, Rodrigo Souza. Ganhou do Renato lá pela direita, parou, prendeu, defensor e volta na lateral para Hugo Sanches. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Quer saber mais? Acesse grupogermanica.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 26,5 segundo tempo. Estamos no FM 85.7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É aqui, Gé, se livra de 2 marcadores, carrega a bola, adiantou demais. E na sequência pegou violentamente o Helder. O árbitro está dizendo que foi um encontrão, né? Realmente o Gé, ele adiantou demais. Não vi algo relacionado à situação de
ter a intenção de cometer a falta. Foi desta forma que também o Klaus viu, mesmo porque o Gé tem cartão, né, Vladimir? Imediatamente, quando do choque, né, o Klaus já sinalizou que foi apenas um encontrão forte, mas um acidente de trabalho, por isso não há motivos para dar o segundo amarelo, que seria o vermelho pro Gé. Então eu sigo no giro do placar aqui com 27 minutos e meio, segundo tempo, quinta rodada do Paulistão Sicredi, Ponte Preta 2, São Bernardo também 2, Edu Pinheiro. Jogos da manhã, Corinthians 1, Novo Horizontino 3 e Santo André 1, Bragantino 2, Corinthians é penúltimo, Santo André é último, hoje desceriam na classificação geral. Jogos da tarde encerrados, Ituano 0, Botafogo 0 e Santos 2, Guarani 0. Chegava o time do São Bernardo, mas não valia o lance. O Matheus Restes, quando houve o lançamento, estava impedido. É bola para Macaca. A Ponte com este ponto vai chegando a 6 pontos na terceira colocação do grupo B. O Água Santa venceu, tem 7. O Palmeiras é o líder com 10. Palmeiras que não jogou nesta rodada, vai enfrentar o time da Portuguesa na reta final deste mês, na parte final deste mês de fevereiro. Pois não, Tiger? O Klaus quebrou o galho do Gé, viu, Bolis? É, né? Ele deu essa interpretação de encontrão, deu uma contemporizada, já tem amarelo, aquele negócio todo. Mas o Gé adiantou a passada e deu um baita de um pisão, uma muito forte, no zagueiro do São Bernardo. Poderia ter sido expulso. Desce o time do São Bernardo perigosamente pela direita com o Hugo Sanches. Recolheu, dominou no segundo terço do campo. Cercado, marcando e volta a bola para o Helder. Tem a posse dominado o time do São Bernardo. Organizado a Ponte defensivamente. Recupera a posse pela Macaca. Emerson Santos para Elvis. Domina, carrega a bola, ultrapassa a área marcatória. Rompe a fronteira inimiga. Já pisando no campo de ataque. Soltou para Emerson Santos. Ele dominou, ganhou, foi para a dividida. A bola espirrada. Tira a mão a zaga. Renato ganhou, recebeu. Tá na área, dominou, vai marcar. Se enrolou, ainda tentou o giro. Afasta defesa, o Renato pegou a bola livre, ele pedalou e na última passada se atrapalhou e não conseguiu finalizar, Vladimir. Ele é homem gol, fez 334 gols no ano passado pelo CRB, mas quantos? nesta 343, mas nessa se enrolou tudo, né? Tropeçou na bola, permitiu a recuperação da defesa do São Bernardo, era uma grande chance, perdeu o Renato, perdeu a Ponte Preta a chance do terceiro gol. E ele foi chamado, Vlad. Quem? Camisa 21. Vem a campo, daqui a pouco com a camisa 21, Ramon Carvalho. Fica se lamentando ali o jogador da Ponte, o Renato. A galera também, a Ponte teve uma grande oportunidade em um festival de erros, né? Primeiro o São Bernardo errou, o Emerson Santos aos trancos e barrancos. O Gé também errou e a bola sobrou limpa para o Renato. Teve a chance, mas não conseguiu finalizar. 30 minutos de segundo tempo, placar de 2-2. Vem para a Macaca, Felipinho, muito forte o passe por Gabriel Risso. Ele chega só protocolarmente, né? Corre só da forma protocolar, porque ficaria difícil para chegar. É tiro de meta para o time do São Bernardo, diga. No lance anterior, quando errou o Gabriel Risso, o pessoal da arquibancada cobrou, ele respondeu, perdão a nós outros, prometo la recuperação. Boa, tá mandando bem no castelhano, viu, Vladimir? Obrigado. Parabéns. Graças. Alteração, viu? Vai! Saiu Emerson Santos para a entrada do Ramon Carvalho. Ramon Carvalho, 21 em campo, no lugar do Emerson Santos. Boles. E aí, CH, como é que foi o Emerson Santos e esta mexida na Ponte? Você sabe que ele tem melhorado a cada partida, né? Eu tenho gostado mais, ele tem errado menos passes, é uma dificuldade que ele tem, porque ele é mais marcador, mas hoje fez uma boa partida. Já o Tigrão também fala aqui, vem o time do São Bernardo, lançamento do comando Chica, bem para fazer o corte, a zaga da Macaca com Edson, a Ponte na sequência, perde a bola, recupera de novo o time do São Bernardo, Wesley Dias, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, chamou, acionou Pedro Carreretti, ele tem a posse de bola dominada, mas não fica sem saber o que fazer com ela, soltou para Wesley, para Rodrigo Souza, de frente para o gol, pé direito, vem a bomba, bola desvia, tira de qualquer maneira, Igor Inocêncio, a sobra volta para o time do São Bernardo, que bota uma pressão neste momento do jogo. Bola de novo para o time da Grande São Paulo. Domina Helder. Parou, prendeu, olhou, pensou, levanta a cabeça, procura alguém no comando, solta para Rodrigo Souza. De primeira, ótima visão. A bola chega na ponta para Arthur Henrique. Segundo terço do campo, encara a marcação do Léo Naldi, que bloqueia. Volta por dentro para o Wesley. Wesley cavou no comando para o Lucas Tocantins, que divide espaço com o Edson. A bola sai, passa e fica para o goleiro Pedro Rocha. E para você, Tigrão, Ramon Carvalho está em campo. É um jogador que tem um passe e um arremate que são melhores do que esses dois fundamentos do Emerson Santos. Em compensação, ele marca menos do que o Emerson Santos, que para mim fez uma boa partida. Então a Ponte perde em contenção e ganha com um volante de mais chegada, de mais qualidade técnica.
mas perde em termos de bloqueio. Vai pro tudo ou nada o João Brigatti, eu acho. Ele não faria essa alteração, mas me parece que o Emerson Santos sentiu. 32 minutos e meio, segundo tempo, placar de 2-2 do Majestoso. A Ponte saiu perdendo, virou o jogo, mas ainda no primeiro tempo o São Bernardo empatou. São Bernardo que ataca pro gol do portão de entrada do Majestoso neste segundo tempo. Bola do Alan Santos, meteu aqui na ponta pro Arthur Henrique. Ele recolheu, dominou, já se livrou da marcação do Leonardo, aí se atrapalhou, com a bola voltou para Wesley Dias, de primeira para Silvinho. Silvinho para Wesley, para Silvinho de novo, vem no toque de bola envolvente o time do São Bernardo. Arthur Henrique de primeira para Matheus Regis, devolve para Arthur Henrique, entrada na grande área. No fundo para Matheus Regis, prepara o cruzamento, dominou na marginal do campo, volta na meia para Arthur Henrique, tentou a finta, Leonardo no bote, vai atrás, tentou recuperar, chega primeiro Arthur Henrique, recupera para o time do São Bernardo, tá congestionado por aquele, inverte o jogo, chega pela meia para o Alan Santos, soltou para Elder para Alan Santos de primeira na ponta para o Hugo Sanches, soltou para Lucas Tocantins, chega para fazer o corte, o Edson toca na bola, a bola vai lá na galera, é lateral para o time do São Bernardo, já cobrou o Hugo Sanches. Vai mudar. Mas antes a alteração, né, Vladir? Isso, alteração no time do São Bernardo. Sai o 11, Matheus Regis, para a entrada do 31, que é o Lucas Lima. Não é aquele, claro. Lucas Lima, 31, entrando no lugar do Matheus Regis. Aquele, o mais conhecido, foi pro Esporte. Esporte Recife, exatamente. Exatamente. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegamos a 34, segundo tempo, placar de 2-2 esse jogo. Resultado indefinido ainda no Majestoso. Lateral por time do São Bernardo, cobrar pela direita com Hugo Sanches. Lá na ponta para Lucas Lima, em cobrança de lateral, não tem impedimento. Chega para fazer o corte, a zaga da Macaca. Foi o Gabriel Risso, a bola bateu por último no jogador do Bernô. É tiro de meta aqui, o Pedro Rocha já cobrou. Sai jogando curtinho para Matheus Silva. Abre na direita para Igor Inocêncio, recolheu, dominou, botou na frente, chegou Silvinho. Aí essa atrapalhou o Igor Inocêncio, lateral para o time amarelo. Grande decisão, Bandeira, o Cláudio apontou lateral para o time do São Bernardo, faltou desatenção ali. Ou faltou atenção e sobrou desatenção para o Igor Inocêncio. Bola para o time do São Bernardo, Lucas Lima. Volta por dentro para Wesley Dias. Ele carrega a bola passada às largas. Deixou na passagem para o Silvinho. Silvinho domina, organiza o Bernô. Fez o passe por dentro para Lucas Tocantins. Empurrou na ponta para Alan Santos. Ele sai da ponta, vem para a meia, parou, prendeu, olhou, pensou o zagueirão para Rodrigo Souza. Tentou de letra, afasta de qualquer maneira Igor Inocêncio. A ponte muito atrás, por isso já vai brigar. Ficou procurando a bola. A galera reclama de falta, o Gé também, dessa vez nem reclamou muito, porque já tem cartão. E o Cláudio mandou seguir. Bola para o time do São Bernardo com Pedro Carreretti. Ele recolhe, domina pressionado, volta a bola para o goleiro Alex Alves, que quebra de qualquer maneira. Pois não, Tigrão? O São Bernardo começou a se preparar para o Paulistão muito antes, né? Nesse momento, já no adiantado da hora, está muito flagrante o melhor condicionamento físico da equipe do ABC Paulista. A Ponte cansou. A Ponte tem que se segurar, senão vai perder o jogo. Placar de 2-2 para você ligado no futebol da Bandeirantes. A Ponte tem falta para bater. Falta em cima do Renato, Vladimir. A falta aconteceu, né? Foi cometida ali pelo lateral Hugo Sanches. É falta para Macaca na intermediária, Boris. Já o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. E siga participando da promoção que vai dar a você um rádio FM portátil faixa estendida. Se ligue no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem todas as informações, as instruções para você participar. Nome completo, CPF e a senha. Tem falta, Macaca para bater, partiu para a bola, Elvis. Levantou a meia altura e facilita o corte do Rodrigo Souza. Mete o cabeção na bola, a bola volta aqui atrás para Igor Inocêncio. Está pertinho do Brigatti. O Brigatti orienta. Calma, tranquilidade. Bola de novo para Igor Inocêncio. Pé direito, levantou para o Gé. Tentou a matada. Mas aí a bola saiu da área. Na sequência do lance, Silvinho brigou, chega Felipinho, trava, recupera, empurra na ponta para Igor Inocêncio, dominou na marginal do campo, levantou, soltou no fundo para Leonaldi, ele tentou, chegou, Arthur Henrique leva melhor, na sequência o Leonaldi tocou na bola e a bola saiu. Lateral de graça pro Bernô bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Olha, atenção, em promoção encerrada. Encerrada a promoção. Já o Edu Pinheiro chega trazendo informações, tá bom? Todas as informações para você que esteve participando conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 37 segundo tempo.
Majestoso, quinta rodada do Paulistão. Segue, Ponte Preta 2, São Bernardo também 2, no cruzamento pra área do São Bernardo. Sai bem Alex Alves para fazer a defesa. Edu Pinheiro. Olha, menor público na rodada foi em Ituano e Botafogo 0-0, 1.144. Maior público pela manhã Neoquímica, Corinthians 1, Novo Horizontino 3, com 39.600 pagantes. Lembrando que na Vila foi Santos 2, Guarani 0, com 11 mil pagantes. Vamos entrar na parte final do jogo, placar de 2-2 no Majestoso. É a quinta rodada do Campeonato Paulista. A Ponte pega, portanto, o Botafogo na próxima rodada em Ribeirão e volta a campo do Majestoso, sábado de carnaval contra o São Paulo. E aqui vem o time do São Bernardo com Wesley Dias. Recolheu, dominou, parou, prendeu, pensou, carregou, soltou para Silvinho. Silvinho bota na frente, chega na marcação, Ramon Carvalho rodopiou, girou para Lucas Tocantins, protege para Lucas Lima, para Silvinho. Silvinho tem a posse de bola dominada, a Ponte congestiona, bloqueia a entrada da grande área, por isso roda a bola o time do São Bernardo. Wesley Dias pela meia para Rodrigo Souza, ele domina, levanta a bola, aperta Renato, volta para Wesley, tentou a finta por dentro, conseguiu, para Lucas Lima, enfiou no comando, chega para fazer o corte de qualquer maneira, Edson. Elvis vai brigar, chega o Rodrigo Souza, Grandalhão toca na bola, a bola volta aqui atrás para o time do São Bernardo. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Olha o cruzamento para a boca do gol da Macaca, Pedro Rocha sai bem do gol para fazer a defesa. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Arranca Gabriel Risso na ponta para Renato, falta para cima dele. Chega por trás, comete a falta Hugo Sanches. É a falta lá na canhota para Macaca Vladimir. Chegou forte o Hugo Sanches, né? Acertou ali o lateral da equipe da Ponte Preta. Aliás, o atacante Renato, quem sofreu a falta, tem jogador do São Bernardo caído no ataque. Por isso o jogo tá parado, Boles. E aí, CH, o que esperar desta reta final do jogo? Segue 2-2 do Majestoso. Os jogadores de meio campo, principalmente o Felipinho ali, tá muito cansado. O jogo tá perigosíssimo, né? A Ponte pode até fazer o terceiro gol, mas o São Bernardo tá em cima. O jogo tá extremamente indefinido e perigoso pra Ponte. Tem falta para bater a Macaca lá para canhota, pertinho da galera. A galera marcando presença. Mais de 3 mil torcedores nesta noite de domingo no Majestoso. Klaus foi aqui, né? Veio aqui no meio campo para conferir a situação do jogador do São Bernardo, que não vai mais continuar, não. É o Wesley Dias, Mineirinho passou aí, que vai sair no Bernô. Mineirinho não, sentia falta do Mineirinho, viu, o Tigrão? Mineirinho não passou, mas... É, né? Ele tá muito doente. Mineirinho tá muito doente, viu, Boris? Ele esteve recentemente aqui no último jogo que eu fiz do Brasileiro. Aqui ele esteve marcando presença. Problema de coluna. Vamos torcer para pronto restabelecimento do nosso querido Mineirinho. A equipe do São Bernardo mexe, Vladimir. Isso, o Romisson entrou no lugar do Wesley Dias e o Luiz Felipe entrou no lugar do Silvinho. Daqui a pouco já confirma os números. Falta para o time da Ponte bater. Vamos chegar a 40 minutos. Partiu Elvis. Levantou o desvio do Renato para fora. Longe do gol, é só tiro de meta. Vamos lá, Vladimir. Rapaz, tomei uma bolada agora, doeu, hein? Você não tem intimidade nenhuma com a pelota, né? Sem estilo nenhum, né? Silvinho saiu com 88 para a entrada do camisa de número 17, Romisson. Romisson 17 no lugar do Silvinho. E o Luiz Felipe, com a 14, ele entrou no lugar do Wesley Dias. Olha, já, assim que o futebol acabar, vai começar o apito final aqui na Bandeirantes, viu? Comandou mais uma vez o Esquerdelli. Claro, com aquela categoria de sempre. Oferecimento para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, uma delícia. 100% frango suculento e irresistível. E muito crocante, encontre Seara no Ica Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Germânica, o maior estoque de 0 km seminovos do interior. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Já sim que a bola parar de rolar aqui no Majestoso. Vem embora Macaca, Matheus Silva, bom lançamento pro Gé na canhota, parte pra cima dele, Gé recolheu, domina o zagueirão, vai afastando, Gé dá uma pedalada, uma fintada e aí se joga, não houve nada.
Recupera a posse de bola o time do São Bernardo. A informação, Edu Pinheiro. Ô, Boris, temos aqui, olha, ganhador, hein? É ganhadora. Ganhadora do Red, atenção, ganhou a Eliana Aparecida Pierin. E olha o São Bernardo chegando, Lucas Tocantins, boa jogada, ficou cara a cara, rolou, a bola passa caprichosamente e vai embora. O Lucas Tocantins pegou a bola no meio campo, travou, dividiu, ganhou, saiu cara a cara com o Pedro Rocha, ele bateu cruzado. Não sei se a bola chegou a triscar a trave, mas ela ficou ali, ó. Passou praticamente em cima da linha e foi embora pela linha de fundo, Vladimir. Que jogadaça do Lucas Tocantins. Ninguém conseguiu tirar a bola dele. Quando entrou na área, tocou no contrapé ali do Pedrão. A bola saiu do outro lado pela linha de fundo. Por pouco, o Benon não marca o terceiro. Edu Pinheiro, que perigo, hein, Edu? Tô notando esse lance aqui. Deixa eu retomar aqui quem foi que ganhou o rádio. Atenção, é muito importante. Atenção, ganhou, hein? Olha, então ganhou o rádio. Eliana Aparecida Pierin Justino. Eliana Aparecida Pierin Justino. Retira na quarta, mas a produção entra em contato. Muito obrigado. E no apito final tem mais um rádio para sortear. Eu explico assim que começaram. Vai, Bolis! Boa! Parabéns à ganhadora e fique ligado já no apito final deste domingão à noite, dia de Paulistão. Vai no VAR o árbitro. Vai no VAR. Pênalti, será? Pro São Bernardo, mas nesse lance anterior, porque o lance que nasceu a jogada de uma contusão do Gé. Em cima do Gé. Você se refere ao lance da ponte. Isso, exato. Vamos ver, vou pedir auxílio pro CH e também pro Tigrão, o que o Klaus tá vendo no lance lá. Ou alguma agressão, tentativa de agressão, possível cartão vermelho. Assim que o CH e o Tigrão eles tiverem condições, eles vão trazer a informação, porque eu confesso que não vi. Quando fez o sinal, foi um carrinho muito forte do Matheus Silva. A TV não mostrou ainda. O Matheus Silva foi o cara que mais reclamou quando o Klaus foi pro mas no Lucas Tocantins. Não sei, eu não vi, fora essa chegada do Matheus Silva, lance normal, né? O gol não saiu, a bola foi limpa para a linha de fundo. O Pedrão deu a impressão que tinha tocado, mas não tocou. Não vi nada. Tá voltando o Klaus aqui. Só pode ser sinalizando. Pênalti pra ponte, é isso mesmo, em cima do Gé. Exato. Tá marcado pênalti. Como são as coisas, né? Aqui pertinho da cabine, dá a impressão que o Gé havia se jogado, faltando fôlego, mas nada. O jogador do São Bernardo chegou no tornozelo do Gé e cometeu o pênalti. Foi praticamente em cima da risca, linha lateral da grande área. Pênalti para Macaca, Vladimir Catarino. No lance o Gé ficou caído, eu até ia dizer que era falta de pernas, né? Que o vigor físico já tinha acabado, mas foi derrubado. E o interessante é que quando o Klaus fez o sinal do VAR, o Elvis reclamou, né? Acho que nem ele tinha noção do que poderia ser analisado. Nossa. Foi analisado o lance e o pênalti foi marcado. Mas 2 anos depois, né? O lance seguiu, Tocantins carregou a bola o campo inteiro. Olha, vendo muito no detalhe, houve o toque sim no tornozelo do Gé. Mas um lance discutível, muito discutível, bastante rigoroso o VAR, bom pra ponte, se fizer o gol, tem tudo para fazer. Não gosto do Elvis batendo pênalti, não gosto. É ele que vai bater. Não gosto, bate mal. Já marcou um de pênalti lá contra o Santos, mas bateu mal, bateu quase no meio do gol. Não gosto, mas se fizer a ponte já aos 45 do segundo tempo, tem tudo para ganhar o jogo. Mas um lance bastante discutível. O Gé, inclusive, estava saindo da área. Ele dá o breque e tenta sair, mas foi chutado. Foi chutado na canela por trás. Meu único questionamento vai bater. O porquê de tanta demora, Boris. Elvis vem para a cobrança. A Ponte tem uma grande chance para estar na frente do placar. Capricha que dá. Autorizada a cobrança, pé direito. O Elvis correu, bateu e é gol!
camisa. Com calma, com tranquilidade, com experiência, pegou a bola, colocou embaixo do braço, no mesmo gol que ele converteu o pênalti que deu o título para a Macaca na Série 2 do ano passado. Com extremo capricho, uma bomba no canto direito, chute forte e rasteiro do goleiro que pulou pro canto, mas se chegou atrasado. Elvis recoloca a Macaca na frente do placar e faz com que a Ponte dê um passo gigantesco para comemorar mais uma vitória no Paulistão. Explode a nação ponte-bretana, faz a festa nas arquibancadas, pula, sai do chão e vem pra Macacada. Elvis cobrando o pênalti, olha o povão festejando, olha a galera vibrando, balançou a rede, é gol da Macaca. 46 minutos de bola rolando do segundo tempo, 46 do segundo tempo, solta o grito, grita comigo, nação ponte-bretana, tá registrado, Elvis cobrando o pênalti, Ponte Preta, 1, 2, 3, 2 pro São Bernardo. E o detalhe do gol antes, Alex Alves não chora não, goleiro, uma bola dorme no fundo da sua rede. Vem comigo, galera ponte-bretana, faz a festa nas arquibancadas, é gol da Macaca. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Detalhe a qualidade da cobrança do Elvis, né? O goleiro Alex Alves foi muito bem, pulou no canto certo, mas aquela cobrança indefensável, porque vai bem no cantinho, rende a lateral direita da trave do goleiro do Bernô. Comemoração do torcedor ponte-pretano, segundo gol do Elvis no campeonato. A Ponte volta à frente, 3-2. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse grupogermanica.com.br. Faz a festa nas arquibancadas, a galera nas arquibancadas do majestoso. 3-2 para a Macaca. Vai conquistando a segunda vitória seguida no Paulistão, chegando a 8 pontos na vice-liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. Mais 7. Pro São Bernardo, vamos até 52. Recolhe dominar Arthur Henrique, tem que fechar aí, tem que ficar dentro. Robinson domina na ponta, soltou para Luiz Felipe, levou para o fundo, pé canhoto, cruzou, Pedrão! Sobe, faz a defesa e não dá rebote, Vladimir Catarino. Subiu lá no segundo andar, fez a defesa com extrema tranquilidade, Pedrão, para acalmar os ânimos e segurar o resultado. Carlos Henrique, o bate pesado, Elvis chamou a responsa, cobrou o pênalti que vai garantindo a vitória da Macaca no majestoso. É um presente dos deuses, né? Apesar de ter achado que foi pênalti, mas aonde o São Bernardo jogava melhor, a Ponte ganhou de presente. Presente porque teve o lance, né? E foi legítimo o pênalti, mas um momento de muita instabilidade e jogando mal, se arrastando fisicamente. Mas o que vale é o resultado e tomara que a Ponte consiga segurar esses 3-2. E a galera faz uma festa bonita com as lanternas acionadas dos celulares. A Ponte está vencendo 3-2. Olha o cruzamento, não já pra ninguém. Passa de uma extremidade a outra e sobra pro time do São Bernardo. Chegamos a 50 minutos mais 2 do majestoso. Já o apito final e na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O apito final que vai ser comandado pelo Edu Pinheiro, com muita informação, muita opinião, muito bate-papo para você. Além dos quadros, tem a defesa e a sorte do jogo, tem as notas, o Endia com a bola, e aqui vem São Bernardo, Chica Edson para fazer o corte, estica o compasso e coloca a bola para fora, e agora vai ser pressão total do Verdão na reta final. A Ponte se defende como pode, tá vencendo o jogo por 3-2. Bola do Helder, soltou curtinho pela meia, ela chega no Robinson levantou na ponta para Arthur Henrique, dominou linha lateral da grande área, invadiu, era puxou pro meio direito, bateu pro gol, no meio do caminho, a bola desviando, bateu, Silvio vai embora, e essa bola tinha endereço, Vladimir, é escanteio. Tinha sim, buscava o canto oposto do goleiro Pedrão, corte providencial do Matheus Silva, escanteio, todo mundo do São Bernardo vai para a área. Aroma das ervas, uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas. Acesse aromadeservas.com.br. 51, final de jogo dramático do majestoso, o cruzamento para boca do gol de cabeça, o toque é gol do São Bernardo. Gol do São Bernardo! No cruzamento, a zaga não tirou. Parece que foi o Lucas Lima. Vou precisar do auxílio dos amigos. Houve desvio ali, o Lucas Lima pegou a bola, saiu comemorando. Teve outro jogador do Bernô, o time da Ponte está reclamando. E foi um desvio fatal.
Sem chances pro Pedro Rocha. Pedro Rocha joga uma ducha de água fria no torcedor da Macaca. 51 minutos e meio. O São Bernardo empata o jogo. 3 para o Bernô, 3 para a Macaca. Incrível, Vladimir Catarino. Eu tô do outro lado aqui, também fiquei com a impressão do Lucas Lima, mas independente de quem marcou, uma ducha de água fria, né? Os torcedores da Ponte Preta comemorando a vitória. O gol está sendo revisto. Está sendo revisto, mas pelo menos momentaneamente o gol de empate do São Bernardo. Me ajude aí, Tigrão CH, quem é que fez o gol? 91. Hã? 31, né? O Lucas Lima. Não. Lucas Lima vai pra dentro do gol, tem um 91 Alan aí Santos. O 91 zagueiro. Alan Santos. Isso, boa, Tigrão. 91. Então foi o Alan Santos aos 51. O gol está sendo revisado. Eu tenho a impressão que antes de chegar tocou no Alan Santos antes de ir pro fundo do gol, mas já vou rever aqui o lance. Eu fiquei de olho no Lucas do Lima. Alan Santos, na minha opinião. Ele pegou a bola e colocou aqui no meio, mas não significa que foi ele o último a tocar. O gol está confirmado. O Klaus vai confirmar o gol. Está confirmado o gol, 3-3 do Majestoso. A Ponte sofre o gol de empate na reta final. E aqui o São Bernardo tentou recuperar. Matheus Silva chega rasgando, coloca a bola para fora. É lateral para o time do São Bernardo bater 3-3. Agora tem que segurar, hein? São Bernardo tem lateral para bater. Lateral já bate. Dá uma animada no time do Bernô. Bola para Arthur Henrique. Acaba recuando para o Pedro. Pedro pela meia para Lucas Lima. Recolheu do número aperta na marcação. Ramon Carvalho. Rouba para Macaca no comando para Elvis. Elvis tem o Gé pedindo. Ele abre na direita para Leonaldi. Carrega a bola na lateral direita. Prepara o cruzamento. Vem por baixo o cruzamento. A bola explode no marcador e sai. Lateral é para Macaca bater. 3-3. A Ponte ainda não desiste de recuar. Ele vai terminar. Igor Inocêncio tentou, dividiu, acaba perdendo a bola. Leonaldi toca na bola. A bola sai lateral para o São Bernardo bater. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. No momento em que apita Rafael Klaus e acabou. Apita o jogo, apita o árbitro, termina o jogo no Majestoso. A Ponte vence até 51 minutos e meio do segundo tempo, quando no último lance acabou cedendo o empate. 3 para Macaca, 3 para o time do São Bernardo. Fica a frustração da galera que vai deixando as arquibancadas. 3-3, a Ponte soma um ponto, mas poderia ter somado mais 2 e chegaria neste momento à vice-liderança do Grupo P do Campeonato Paulista, mas não deu. 3 para o São Bernardo, 3 para Macaca. Fique ligado na programação esportiva da Bandeirantes, porque Edu Pinheiro está chegando para o encerramento da jornada esportiva e na sequência ele vai comandar o apito final com muitas atrações para você. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Edu
esse 3-3, público 3.634, a renda 73.350. Olha, se Luiz Carlos, do grupo Raça Negra, estivesse no Majestoso, viu, Catarino? Ele cantaria aquela cheia de manias. Cheia de mania. Ei, macaca cheia de mania. O Tigrão sinalizou. O CH alertou. Vários problemas, vários defeitos, várias falhas. Mas a macaquinha safada, cheia de mania, hein? Empata aí o São Bernardo. Olha, que jogo. Tava 1-0 o São Bernardo, ponto virou 2-1. Ia terminar o primeiro tempo, pimba, 2-2. Acréscimos, a torcida não gostou, veio o segundo tempo, o VAR chamou, o Gé, pênalti no Gé. E tinha saído um lance antes, uma confusão danada. E aí 3-2, festa 46, empata aos 51. Vladimir Catarino, destaque é seu. A Ponte acaba somando um ponto, mas poderia, claro, né? Ficou um saborzinho de desapontamento. O time poderia chegar à vice-liderança do grupo caso vencesse. Mas enfim, mantém aí essa sequência, né, de pontos conquistados. Apenas uma derrota no campeonato, aquela na Vila Belmiro para o Santos. E volta a campo na quarta-feira, né? Não tem muito tempo de recuperação, não. Quarta-feira, 7 da noite, a Ponte vai a Ribeirão pegar o Botafogo. Não vai ter o Igor Inocêncio, que recebeu o terceiro cartão amarelo. É a macaca que lamenta esse resultado, o empate sofrido no finalzinho. Edu? Não foi lá em Recife que foi aquele 3-3? Foi, né? Não foi contra o Sport? Contra o Sport, isso. Abriu 3-0 a Ponte e acabou tomando o primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo. E depois acabou sofrendo o empate no segundo tempo. Legal. Você volta então daqui a pouco no craque na coletiva, tá bom, Catarino? Até já, Edu. Ô, mestre Tigrão, vamos comentar e explicar. Emoção não faltou, falhas também não faltaram. E aí, Matheus Regis, 1-0 a 12 minutos, 1-0 São Bernardo. A Ponte empata com o Gé a 31 e a 2-1 fazendo com o Felipinho aos 45, fazendo o gol aí no gol de entrada. Mas antes de terminar aí, vai terminar 2-1 não, gol do São Bernardo aos 48 e 30. João Carlos foi infeliz ao goleiro da Ponte no cruzamento, João Carlos de cabeça empata. Segundo tempo, não teve assim, deixa eu ver, eu anotei, Tigrão, mas enfim, resumindo, teve o pênalti no Gé, que o VAR chamou, o Elvis cobrou, já falei, 3-2 aos 46, mas aos 51, Lucas Lima empata após escanteio e o Matheus Silva já tinha salvo, hein? Salvou antes num chute. Essa que foi para escanteio, Matheus Silva salva. Mas na cobrança, desatenta a macaca, empata o São Bernardo. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Ponte 3, São Bernardo também 3. Errou muito a Ponte, guerreou, lutou, foi um time brigador em campo, valente, mas não pode errar tanto assim. E foi premiado aí com esse pênalti, não vou nem discutir se foi ou se não foi, mas o lance já tinha seguido, o Klaus não deu nem tchum, aí o VAR chama, vai dar uma olhada lá que parece que pegaram a perna do Gé. Pô, o Klaus viu e falou, pegou mesmo, deu o pênalti, quer dizer, caiu no colo da Ponte a vitória, né? Mas aí dá campo de novo, a Ponte com a bola dominada, o Matheus Silva vai sair jogando, devolve a posse de bola pro São Bernardo. Porra, trabalha essa bola, toca, esfria, gela a bola. Segura o jogo. Tá faltando alguns segundos. Foi sair jogando, devolveu a posse, o São Bernardo veio. Aí o chute já poderia ter saído o gol. O escanteio. Quem é que tá no cara que cabeceou? Eu acho que a súmula vai acabar dando aí pro tal do Lucas Lima. Porque ele teria tocado na bola e a linha foi traçada para saber se tocou, se estava em condições de jogo. Se ele tocou, se ele tinha a condição legal. Então, quando passaram a linha, a condição dele era boa. Mas, para mim, ele não toca na bola. Para mim, o gol é do 91, Alan Santos. Para mim. Mas, pelo jeitão ali, depois a súmula pode conferir, daqui a pouco o Edu pode até ter acesso à súmula. Talvez o gol venha a ser dado para o cara que teria dado uma triscadinha nela depois da cabeçada do grandalhão lá do Alan Santos.
Então não pode, né, cara? Em casa, você tomar um gol a 48,5 do segundo tempo, do primeiro tempo, perdão, um jogo que ia até 47, o Klaus também deixou passar um pouco, né? E depois, você tomar um gol a 51,5 num jogo que ia até 52, e aí não dá para reclamar do juiz. Ele deu 7 e não tinha 7 ainda. E numa bola parada, no escanteio batido aberto. Foi sem nenhuma convicção, foi sem olhar para a bola, foi meio que encolhido o Matheus Silva com toda a sua envergadura. E aí, companheiro, aí é complicado. Aí a cabeçada saiu muito forte e a Ponte sofre um castigo no finalzinho. Foi premiada com o penal anotado pelo VAR, é verdade. Não que não tenha sido, mas tinha passado batido e o VAR acabou mandando voltar com muito atraso. Elvis bateu bem, 3-2. Aí tem que acabar o jogo. Aí tem que furar a bola. Aí tem que ficar com os 3 pontos. Não pode recuar. Não pode ter a posse da bola e devolver gratuitamente, bobamente, infantilmente para o adversário ver de novo. E aí é originado o escanteio. E no escanteio sai o gol. No escanteio sai o gol. Uma bobagem, uma baita bobeira da Ponte. Joga 2 pontos na lata do lixo. O time estava cansado. São Bernardo estava mais inteiro fisicamente. Quando a Ponte fez o terceiro gol no lance de pênalti anotado pelo VAR, o São Bernardo estava mais próximo de fazer o terceiro gol do que a Ponte. Aí, bafejada pela sorte, num lance difícil de acontecer, o VAR chama o árbitro, ele dá o pênalti, a Ponte vai a 3-2, aí tem que furar a bola, companheiro. E a Ponte, encolhida, não dominou, não ficou com a posse da bola, não gastou o tempo, não teve maturidade e teve mais um escanteio a 30 segundos, escanteio contra, a 30 segundos do jogo acabar. E aí, tomou o gol, um castigo. A Ponte guerreou, tem como grande mérito a luta do time, tem como grande mérito mais uma belíssima partida do Gé, lutando feito um leão contra a zaga da equipe do São Bernardo, e tem como ponto destoante hoje a sua zaga e o seu goleiro, que entregaram a rapadura nos 3 gols anotados pelo São Bernardo. Para mim, placar justo, porque quem erra demais não merece ganhar o jogo. Mas é inacreditável o quanto errou a defesa da Ponte hoje e o quanto errou o seu goleiro Pedrão e o São Bernardo. Mais inteiro, fisicamente, a Ponte muito desgastada e o São Bernardo tomando o gol a 46 do segundo tempo, vai buscar um empate ali aos 51,5 num jogo que ia até 52. Um castigo merecido para um time que não teve maturidade, não teve experiência, frieza para segurar essa bola, já que foi premiado com o pênalti, agora não tem mais jogo. Deixou o São Bernardo ir mais 2 ou 3 vezes, e aí acaba tomando o gol, e quando toma o gol, lamenta, todo mundo reclamando, mas infantilidade, falta de experiência e falta de um pouquinho de personalidade do time da Ponte, que, volto a dizer, tem como grande mérito a luta. Time guerreiro, valente em campo, mas com erros em profusão que custaram 2 pontos preciosíssimos para a Macaca na noite de hoje no Moisés Lucarelli. Edu Pinheiro. Olha, transmitimos Santos 2, Guarani 0 com o amigo Batista. Os 2 gols foram no segundo tempo, marcados pelo Guilherme, primeiro de pênalti, e o outro foi aos 36, tá? Palmeiras não jogou na final hoje contra o São Paulo, outro campeonato. Palmeiras tem 10, Água Santa 7, a Ponte 6, o Guarani tem 4. Tivemos na rodada aí a vitória do Água Santa ontem, Água Santa 2, Mirassol 1, tá? E parabéns ao São Paulo, campeão da Supercopa, 0-0 Mineirão nos pênaltis, 4-2 para o São Paulo. CH, vamos dar uma comentada? Foram 6 gols, 3-3, muita emoção, muitas falhas também. E aí, CH, queremos ouvi-lo. O placar para mim é indiscutível. A Ponte estava ganhando o jogo, ficou um gosto amargo.
pela circunstância, por tomar um gol de empate a 30 segundos do final e da maneira que foi, mas a Ponte não merecia ter vencido o jogo. Ela abusou do direito de errar. Foram 3 bolas paradas. 3. O seu goleiro tomou 2 gols que ele não pode tomar. Um foi inacreditável, aquele lance que ele saiu catando borboletas. A zaga, uma gracinha, né? Hoje a zaga pediu de joelhos aos céus para tomar gol um atrás do outro, além da qualidade técnica do São Bernardo. Então eu não discuto o resultado. Tem muita gente que não vai concordar comigo, mas a Ponte não merecia ganhar. Não merecia. No máximo empatar, porque ela correu pra caramba. Agora, um time que apresenta os erros individuais e coletivos que a Ponte apresentou hoje, e cansada, hein? A Ponte estava pregadinha no jogo. Pregadinha. Felipinho, Elvis, os 2 zagueiros, todo mundo... Só o Gé se salvou no jogo. Até na parte física. Então, só olhar os números aqui. Eu nem vou trazer os números, porque eles são gritantes pró São Bernardo. Então, todo mundo sabia que o jogo seria difícil. Eu acho que a Ponte guerreou dentro das suas possibilidades. Agora, num jogo difícil como esse, um jogo em casa, onde você tem o dever de vencer, você não pode cometer os erros que você cometeu. E, normalmente, quando você comete erros, em uma partida como essa, né, muito equilibrada, muito difícil, você é castigado. Não tem jeito. E a Ponte foi castigado porque foi incompetente. Ela pode ter tido, e teve mesmo, muita vontade. É verdade isso. Agora, na 5ª rodada, você cometeu os erros individuais que a Ponte cometeu, vai tomar castigo, tomou o castigo. Eu acho que ficou de bom tamanho. Eu acho que a Ponte guerreou, foi competente em alguns momentos, fez 3 gols. Esse pênalti que saiu no final do jogo, dá para discutir, mas houve o calço por baixo. Então o pênalti aconteceu, mas seguiu muito. Eu também fiquei incomodado com isso. Achei até estranho, né? Depois, até a gente ficou discutindo aqui no ar, e com razão, não é? Se o pênalti seria pró São Bernardo. A gente nem... Não é que não prestou atenção, é porque o lance foi muito rápido. Aí o Klaus foi lá, deu de presente, né? Apesar de ter sido pênalti, a vitória para a Ponte. E a Ponte não teve competência para segurar o resultado. Empate absolutamente correto contra um time. A Ponte jogou contra um time muito competente. É o São Bernardo. Então, 3-3, Edu, na minha modesta opinião, ficou de bom tamanho pelos erros que a Ponte cometeu e pela luta do time. E também pela competência da equipe do Zanardi, equipe do São Bernardo. Edu. Muito bem, nossos analistas, né? Aquele pitaco 3-3. Olha, tem a promoção do rádio, tá bom? Então, a partir de agora no YouTube. Olha, quem ouviu o jogo do Guarani participou. No Guarani, você quer ver? Quem ganhou foi o Marcelo Álvaro Cangani. Marcelo Álvaro Cangani, tá? Marcelo Álvaro Cangani. No jogo da Ponte, no finalzinho, o sorteio foi a Eliana Aparecida Pierin Justino. Eliana, parabéns, hein? Marcelo, parabéns. A produção entra em contato. A retirada na quarta-feira é um rádio FM faixa estendida. E agora tá valendo. No finalzinho do apito final, vamos divulgar aqui. Você participando agora, hein? Vá no YouTube, lá tem o número do WhatsApp, tem uma senha. Mande para esse WhatsApp a sua senha, essa senha aí, o seu CPF, seu nome completo, tá? Lembrando que é um só CPF, não adianta querer mandar 10, 20, 30 vezes, não aceita o sistema. O site O Sorteador, ele vai proceder o sorteio. Por gentileza, às vezes a pessoa quer comentar, esse WhatsApp é só pro sorteio do rádio. Por gentileza, não comente nada. É porque tá ruim, porque não aguenta, sei que tem. Não vale, tá bom? É só para o sorteio, a gente agradece. Muito obrigado, tá? Vamos para o craque do jogo. Na mesa, Gabriel Ribeiro. No YouTube, Lucas Pessoa. E na central, Gil Kleber. E esbaforido, com muita fome no majestoso, o incrível Gilberto Sufi. Na Bandeirantes, o craque do jogo.
Ele narrou 3-3, hein? Tá com a garganta inchada, foram 6 gols, uma grande narrativa. Oi, Boris, Leandro Boris, o moço de Piracicaba, o craque. Oi, Edu, de volta aqui na Rádio Bandeirantes, agora dentro do apito final, jogo movimentado para fechar este domingão, 6 gols, 3 para cada lado. Olha, eu fico com o Gé. Gé, o artilheiro da Macaca, Gé trombador, finalizador, fez o primeiro gol, sofreu o pênalti que originou o terceiro gol da Macaca. Então, pra mim, Gé, o destaque do jogo. Um grande abraço, valeu, Edu, até a próxima. Até a próxima, bom retorno a Piracicaba, Vladimir Catarino, daqui a pouco você na coletiva, mas antes, porém, por favor, o craque Catarino. Oi, Edu, um jogo em que a Ponte tinha tudo para terminar com a vitória, acabou sofrendo um empate no finalzinho. Eu voto no Gé como craque do jogo, Edu. Foi o autor de um dos gols e sofreu também o pênalti, né? Que gerou o terceiro gol, então meu voto vai pro Gé, Edu Pinheiro. Muito bem, oi, CH, o craque do jogo. Gé, o melhor em campo para mim, Edu. Muito bem, e para você, Tigrão, o craque. Bom, apesar que o Gé também já ganhou. Já o Tigrão votando. O Gé, ele fez o gol de empate. O primeiro gol a 31 empatando 1-1, né? Ele deu uma imprensada com o zagueiro e tal. Gé, o Gé é importante, viu, gente? Foi uma bela contratação. Veio do Itaperense. Ele tem problema de... Hoje levou cartão de novo, tá pendurado. O Gé, ele tem esse problema irregular, mas ele é extremamente importante, viu? Ajuda a defesa. E foi ele que sofreu o pênalti, né? Levou uma pisada lá, o VAR chamou, o juizão viu, deu. Enfim, o Gé fez a parte dele. E teve uma cabeçada também no começo do segundo tempo, o goleirão pegou. Esse é o Gé. Daqui a pouco o Tigrão volta então, mas de qualquer maneira já deu Gé no placar, tá? A gente volta, tem a coletiva do Brigatti. Será que o Brigatti já está na sala de imprensa? Sérgio José Salvucci, grande Salvucci, hein? Muitos anos de Rádio Brasil, trabalhando na cultura também. Sérgio José Salvucci, um dos maiores radialistas da nossa terra, morreu em 99, e ele que dizia: cada jogo tem a sua história. E tem jogo que tem até 2 histórias. Foi o jogo de hoje, 3-3, tá? Público, 3.634. Tivemos ontem Água Santa 2, Mirassol 1. Hoje pela manhã, Corinthians 1, Novo Horizontino 3. Tava 3-0, hein? Gênison passou pelo Guarani. Gênison, hein? Hoje vai pedir a música. 39 mil de público. Corinthians, zona de rebaixamento. Mano Menezes, continua. Foi a 4ª derrota seguida do Timão. Lá em Santo André 1, Bragantino 2. O Eduardo Sacha, muito bom Sacha, faz o gol da vitória do Braga. Tivemos à tarde, começo de noite, Ituano 0, Botafogo 0. Na Vila Santos 2, Guarani 0. 2 gols do Guilherme do segundo tempo. E a novidade é que o Regis voltou, né? Regis entrou a 15, o segundo tempo estava 1-0. E no majestoso público 3.634, Ponte 3, São Bernardo 3. No Maracanã teve um pênalti pro Flamengo. No final, o Gabigol bateu e o Léo Jardim, goleiro do Vasco, defendeu. Foi 0-0. E na Supercopa, 0-0, São Paulo e Palmeiras no Mineirão. E aí nos pênaltis, 4-2 para o São Paulo. Quem errou pro Palmeiras foi o Murilo e o Piquerez. E em ambas o Rafael defendeu. Thiago Carpini, poucas semanas de São Paulo, já ganhou um título. E eu volto já às 22h21. Depois eu também a coletiva do Humberto Loser, tá? Técnico Guarani falando e a opinião do Greger Zorzinho sobre Santos 2 e Guarani 0. Voltamos já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi.
Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadasерvas.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica Majestoso, a ponte entra com Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe, Edson, Matheus Silva e o Gabriel Risso, que é o argentino. No meio, Emerson Santos, Felipinho, Igor Inocêncio e o Elvis. No ataque, Dodô e o Gé. Primeira alteração foi no intervalo, sai Luiz Felipe machucado, entra Renato, que é atacante. E aí o Igor Inocêncio sai do meio e faz aí a lateral direita. A 30 segundo tempo sai Emerson Santos e entra aí o Ramon Carvalho. Só que antes, a 13, saiu Dodô. 13 do segundo tempo sai Dodô e entra o Leonaldi. Foram 3 alterações do João Brigatti. O São Bernardo com Alex Alves no gol, Hugo Sanches, Helder, Pedro Carrerete e o Davi Gabriel, depois Arthur Henrique, Alan Santos, Rodrigo Souza, Wesley Dias, depois Luiz Felipe, Silvinho, ex-ponte, depois o Romisson e o Matheus Regis, depois Lucas Lima, João Carlos, depois Lucas Tocantins. Técnico Márcio Zanardi, há 3 anos no comando do São Bernardo. Apitou Rafael Klaus. Amarelo para Ponte, Elvis, Gé e o Igor Inocêncio é o terceiro, hein? Igor Inocêncio não joga contra o Botafogo, quarta-feira em Ribeirão Preto. Olha, público 3.634, 3634 e a renda 73.350. Vamos aqui aos gols. 12 de jogo, gol do Matheus Regis, 1-0 São Bernardo, empata a Ponte aos 31, com Gé, a Ponte atacando no gol de entrada, a 45 Felipinho, chutando no ângulo, 2-1 dentro da área, mas aos 48 e 30, primeiro tempo, empata João Carlos de cabeça. Veio o segundo tempo e aí um pênalti aos 46 que o VAR chamou o árbitro. Acertar o Gé, e aí na cobrança o Elvis, lá no gol da Fepasa, faz 3-2, mas aos 51, Lucas Lima acaba empatando após cobrança de escanteio, teve o toque de cabeça, entra de novo Lucas Lima,
na trajetória da bola, empurra pro gol, foi 3-3. Essa ficha técnica aqui no nosso apito final e continua a promoção, hein? Aqui no YouTube tem o número do WhatsApp aqui embaixo e uma senha. E para esse WhatsApp, mande essa senha acompanhado do seu nome e do seu CPF e você estará concorrendo a um lindo rádio faixa estendida para você sintonizar em 85,7 a nossa Band FM, tá bom? A faixa extensiva, ela vai começar? Rádio Bandeirantes, a faixa começa de 76, né? Vai de 76 até 87, tá? Aí, depois de 87, já é a faixa normal, vai até 108. De 87 a 108 é normal. Mas a faixa que se estende agora é de 76 a 87, onde vem esse radinho, tá bom? Agora 22h28, tem a coletiva do João Brigatti, tem a defesa e a sorte do jogo, tem também o Gabarito, CH e Tigrão, comentando o Gé. Foi eleito aqui o craque do jogo. É que agora a federação, ela detém aí a coletiva. Tá falando primeiro aí o Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo. O Brigatti fala depois. Estamos aguardando aí João Brigatti para sua coletiva, hein? Vamos até 23h30, se Deus quiser. Se der tempo, o Greg Azorzinho dá uma palhinha aí de Santos 2, Guarani 0. E também a coletiva de Humberto Louser, técnico do Guarani. Pulou, agora 22h29. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Bom, ô Tigrão, você me ouve, Tigrão? Tá tudo bem com você? Tranquilo? O craque do jogo, dá pra falar, Tigrão? Gé pra mim, Edu. Gé. Então, no geral, o Gé foi o craque do jogo. Vamos ouvir só um pouquinho aqui o Márcio Zanardi, que é o técnico do São Bernardo. Chegou o João Brigatti? Não. O Tigrão. O Tigrão uma dúvida aí, e todos nós ficamos. O gol de empate, o terceiro gol da equipe do São Bernardo, né? Mas realmente o 31 toca na bola. A cabeçada foi do Alan Santos, o 91, mas toca na bola o número 31. Então o gol dele é toque muito sutil, por isso que foi passada a linha. Foi traçada a linha para ver se a condição dele era legal, e era, e aí o gol foi validado. Mas então houve um segundo toque. O Pedrão fica reclamando, mas houve o toque do jogador que na trajetória da bola empurra ela para dentro. Diz aqui Pedro Gozzi, né? Edu, como o Leonardo caiu, hein? Teve um lance, até o Tigrão sinalizava aí, teve um cruzamento, eu não sei se foi a cabeçada, foi a defesa do Pedrão, a 22 segundo tempo, hein? Bela defesa do goleiro da Ponte, embora hoje não sendo muito feliz, mas começou lá embaixo com o Leonardo, que permitiu que fosse feito aí o cruzamento. Já o Brigatti aí, deixa eu ver aqui o nosso WhatsApp. Boa noite, Edu. Manda um abraço para todos daqui da Fazenda Gilmar. Obrigado aí, fazia tempo, hein? Fazenda Gilmar, final 6193. Deixa eu ver aqui, boa noite, Edu. Leonardo e Renato não dá. Mas o goleiro não me passa confiança. Perdemos 2 pontos importantes. Abraço do Marcel Grota. Trabalhei com o seu pai na Bendix, é isso? Marcel Grota, com muito carinho. Um abraço para você, viu? Boa noite, Edu. Ei, macaca safada, hein? Ninguém merece tomar gol faltando 30 segundos para acabar o jogo. Foi. E esse gol faltando 30 segundos foi do Lucas Lima, para confirmar. Deixa eu marcar aqui, Tigrão. Lucas Lima que fez. Peraí. Lucas Lima que fez, então. Tá aqui. Aos 51. Lá no o Arthur Henrique. O Alan Santos cabeceia, mas na trajetória o Lucas Lima faz o gol. Acho até que a bola entraria, mas ele ainda dá uma
dá uma raspadinha de peito na bola, empatando o jogo, faltando 30 segundos. O Marcelo Betarelli, lá de Balneário de Camboriú. Ei, ninguém merece, Edu. Lamentando aqui, sofreu um empate faltando 30 segundos. Edu, que castigo, hein? Macaca foi guerreira. Grande abraço. Ô, doutor Fernando. Doutor Fernando Rocha, grande amigo, muito obrigado, viu? Doutor Fernando. Também já lidou, a família dele já lidou muito com o doutor Rocha, né? Já lidou muito com a ponte também. Edu, tem uma coisa que só acontece com a ponte, hein? Haja coração. Abraço do Gustavo de Minnesota. Abraço, viu, Gustavo? Minnesota, Estados Unidos. Deixa eu ver uma coisa aqui, Edu. Impressionante como caiu o futebol do Leonaldi. Triste. Outra observação aqui do Leonaldi, né? Entrou muito mal no jogo. Entrou a 13 do segundo tempo, Tigrão, no lugar do Dodô, né? Entrou muito mal, meu Deus. Muito mal, disperso, falhando, desatento, marcando mal. Realmente caiu muito. 3 gols de escanteio, foi isso mesmo? 3 gols de escanteio, lamentável. Deixa eu ver, bom, esse último foi de escanteio. Deixa eu ver aqui. Teve de escanteio o segundo gol São Bernardo, eu não me lembro. Foi um cruzamento, o primeiro foi também, Matheus. Foi após escanteio, foi mesmo. Foi de escanteio também. Vários gols de escanteio. Vocês vão ver só no nosso gabarito aí, a zaga foi mal. Alô, seu Edu, essa macaca, só alegria 3-2, mas aqui tinha marcado, né? Tinha marcado o gol. É o André Luiz, o repórter feliz. Encontrei no ponto 10. Grande André Luiz, hein? Realmente precisa fazer aquela bariátrica. Urgente, viu, André Luiz? Urgente. Precisa interditar. Que coisa incrível. É o seu Roberto. Seu Roberto, um abraço pro senhor, viu? Que é o que gritava: pega a renda! Pega a renda! Antigamente tinha um torcedor, um Betão do Corneteiro, que sabe o nome dele. E qualquer coisa que acontecia, prende a renda! Valnei Matheus, do CDHU São Martim. Boa noite, meu Edu. Macaca vai virar esse bom trabalho, mas isso bem antes, né? Mas o Valnei tá sempre participando. Deixa eu ver que as últimas. A dupla de zaga da ponte precisa ser mudada. Não está bem. Leonaldi nem se fala. É o César Paiva. Obrigado, viu, Paiva? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Edu. A culpa dessa situação vergonhosa da ponte são os integrantes da chapa MRV. Robson, do Parque Prado. Robson, um abraço, viu? Tem uma coisa chata que está acontecendo na ponte. É que tem conselheiro. Isso aconteceu, acho que no jogo contra a Inter de Limeira. E a ponte tem gente que se manifesta em rede social e parece que a presidência não gosta muito, entendeu? E aí começa, sabe? Teve um torcedor que foi agredido. Eu não sei, estou recebendo... Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas é assim, em rede social falou muito, tem gente dando pressão, acho que não é assim, né? Até teve conselheiro que recebeu uma carta desse jeito: olha, se você não parar na rede social, você vai sair do conselho. Eu acho o seguinte, que se o senhor presidente se acha no direito de que está sendo agredido em rede social, ele tem todo o direito de se manifestar, mas juridicamente, assim como qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Rede social, desceu a linha, falou, feriu sua família e tal. Você pega um advogado, sem problema nenhum, a ponte tem um departamento jurídico para isso, né? Agora, ficar ameaçando por carta que vai tirar do conselho, pedir para assessor tirar satisfação com o conselheiro, chegar a vias de fato, eu não vi. Eu recebi uma informação de que um assessor ligado à presidência fez uma agressão ao conselheiro. Também não sei o que esse conselheiro falou na rede social do presidente. Não sei. Não defendo nenhum e nem outro. Eu só acho um método antigo, uma coisa antiquada, que não cabe nos dias de hoje. Se você quer ser presidente de um clube, você tem que aceitar aquilo que acontece. Agora, ficar dando bola aí para rede social, tudo que falar em rede social,
Se você quiser mandar seu assessor tirar satisfação com o conselheiro, isso aí também não tá certo, né? Enfim, o problema da Ponte faz tempo é briga. É muita briga interna. Quando ganha, ganhou da Portuguesa, puxa vida, pegou e sabe, dá um alívio. Mas começa a perder, o empate que nem hoje, a coisa começa a complicar. Edu, como faço para concorrer? Não, hoje é o rádio, viu? É o rádio, viu, Gustavo? Você pode colocar no YouTube, lá tem o número do WhatsApp e tem uma senha, tá valendo, hein? Daqui a pouco a gente termina com a promoção. Você, para esse WhatsApp, manda a senha, nome completo e CPF. Daqui a pouco sorteio do rádio com faixa estendida. Muito obrigado aqui ao Gustavo Cirino. Ei, Gustavo Cirino. Boa noite, Edu. Essa dupla de zaga não dá certo. É o Avelar de Hortolândia. E o Brigatti, hein? Não vai falar? Nada do Brigatti ainda? Nada. Tô achando estranho. Eu quis economizar aqui porque se eu for para a defesa do jogo, eu tenho muitos lances aqui. De repente me entra Coritiba e eu perco a sequência aqui, tem que voltar depois. Edu, por isso que Ramon Carvalho e Leonaldi são reservas. Que preguiça, hein? Marcos de Hortolândia. Muito obrigado, viu, Márcio? Boa noite, pessoal da Band. Dupla de zagueiros da Ponte é muito fraca. Matheus, grande... Como é que grande? Daquele jeito não sai do chão. O senhor Gera, lá do bairro Estoril. Um abraço para vocês do Estoril, viu? É aqui perto, inclusive. Boa noite, Edu. Batata de Rio Preto. Estamos ligados aqui em casa. Meu filho, Antônio Henrique. Dá alô pro tio Edu. Sim, Antônio Henrique dando alô aqui para mim. Muito obrigado, viu? Um abraço. Manda um abraço pro Boris, todos a equipe aqui. Sempre com a gente aqui. O Batata lá de Rio Preto. Deixa eu ver o que mais aqui. Edu, boa noite. Como é desgastante torcer pra Ponte, hein? Eu vi esse filme de levar gol no último lance umas 200 vezes. Acho que eu estou ficando velho para isso. Júnior Fernandes de Souzas. Muito obrigado, Júlio. Edu, acho que o time fez uma ótima partida. Pegamos um time chato que vai brigar para classificar. Ponte, se mantiver o jogo que fez hoje, com ajustes na defesa, não vai passar vergonha não. E tem tudo para fazer uma Série B tranquilo. Abraço do Luiz, lá de Valinhos. Vamos dar uma adiantada a isso. Cícero de Pirassununga tá aqui. Boa noite, Edu. Lenda, muito obrigado, meu querido. O Tex São Bernardo é irmão do velho do Havan. É careca, parece mesmo, né? O dono da Havan, né? Ele trabalhou no Guarani em 2019. Inclusive, o Guarani chegou na semifinal com São Paulo. Bom técnico, viu? Faz tempo que dá no São Bernardo, hein? Cícero de Pirassununga. João Brigatti, como é que tá o João aí? Dá pra ver pelo menos o João Brigatti? Tá chegando. Vamos dar uma segurada? Tá aí. João Brigatti chegando, sentou, se acomodou, deu uma ajeitada na camisa, tipo polo, né? Aqui na gola, ajeitou o microfone, olha lá, o assessor colocando o microfone, ele ajeita o botão, olha para todos. Alô, sala de imprensa majestoso, vamos começar? Atenção, 3-3, deu positivo, já limpou o cabelo. Boa noite, João. Fernando César, Rádio Central Campinas. Qual o sentimento que fica, João? 2 pontos perdidos. Primeiro tempo a Ponte toma o gol no último minuto. Segundo tempo também. Não era uma situação na gíria da bola de furar a bola, não deixar o São Bernardo chegar, principalmente em bola parada? Boa noite a todos. Se a gente for levar para esse lado agora, depois da partida já concretizada, logicamente que a gente vai analisar, né? Que a gente precisava furar a bola, que a gente precisava ter um pouquinho mais de malandragem, um pouco mais de experiência, mas eu não vou aqui, de forma alguma, achar culpados. Eu acho que a equipe vem numa evolução, principalmente do último jogo da Internacional de Limeira dentro de casa, né, que o primeiro tempo nosso foi muito abaixo, tivemos uma evolução muito grande contra a Portuguesa, uma vitória, e hoje vejo também, principalmente na situação de a gente ter uma definição de jogo. Eu acho que já foi muito importante. A gente sabe, logicamente, que a gente quer propor o jogo, a gente quer jogar lá em cima, mas a gente tem que ver também
o contexto, né? O contexto do elenco, tem atletas chegando agora, tem atletas se preparando para que a gente possa ter uma evolução ainda maior. Utilizarmos esses atletas ao longo do campeonato o mais rápido possível para a gente ter opções também. Mas acho que a equipe está de parabéns. Volto a enaltecer esses atletas que são guerreiros, são determinados. Eu não vou aqui hoje achar culpado por uma ou outra situação de bolas que logicamente a gente deveria estar um pouco mais posicionado, mas jogos atrás de jogos, a gente sabe como que é difícil a gente só recuperarmos os atletas para poder amanhã a gente já tentar recuperarmos. Terça-feira a gente já viaja, na quarta-feira à noite um outro jogo difícil contra o Botafogo de Ribeirão. Na quinta-feira volta para recuperar os atletas. No sábado mais um jogo contra o São Paulo. Tabela é difícil, o Campeonato Paulista é difícil, mas eu vejo uma evolução na Ponte Preta, vejo, né, a equipe guerreando, e foi o que eu passei para eles no vestiário. Dessa maneira a gente vai, logicamente que o campeonato é rápido, a gente precisa de uma evolução, essa vitória nós deixamos escapar, né, mas também de uma grande equipe, jogamos com uma grande equipe, uma equipe que já vem, né, estruturada há 2 anos praticamente. Então a gente hoje, você fala que 2 pontos perdidos pela maneira que foi, eu acredito sim que esse ponto vai fazer a diferença lá na frente. João, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. João, queria que você perdeu o Igor, 3º cartão amarelo, e o Luiz Felipe, talvez seja dúvida para a partida de quarta-feira contra o Botafogo. Se você já pensa o que fazer para essa posição, uma grata surpresa do Igor Inocêncio, principalmente no jogo da Portuguesa e hoje na primeira etapa. E você recebeu 2 jogadores essa última semana, ainda tem mais 2 na lista ainda. Você pretende, sabe, se tem a conversa de você, a possibilidade de receber mais algum jogador aí até o dia 16, a Ponte trabalha, você trabalha com mais reforços para a sequência da temporada? Obrigado. Boa noite, Isa. Em relação ao Igor, não é surpresa nenhuma, eu já conheço o Igor há muito tempo, já joguei em outras equipes contra ele no Avaí, ele jogava nessa posição de um 3º volante ali pelo lado direito, faz muito bem porque ele tem um poderio ofensivo muito bom, tem um cruzamento bom também, tem força para fazer isso, e a gente acho que estava bem postado ali, né, com o Luiz, mas infelizmente ele sentiu uma lesão, tivemos que trocar, trazer o Luiz para dentro, pusemos o Renato, começamos a sofrer um pouco em relação à marcação ali, principalmente do Renato, foi onde nós fizemos a troca do Dodô, que também sentiu a parte física, a sequência de jogos, enfim, pusemos o Naldi ali para poder suprir aquele lado ali, que ele joga ali, o Naldi já é conhecido naquela posição, enfim, são alternativas que a gente vai criando, e esses atletas que estão chegando, infelizmente muito abaixo fisicamente, de um período grande, sem treinamentos, sem jogos, que a gente tem que aos poucos, né, prepararmos eles aqui durante a semana, na verdade é trocar, né, o pneu com o carro andando, não é ao certo, né, você vê que vem equipes aqui, ó, do São Bernardo teve 2 lesionados muscular, com músculo, né, que tem um elenco mais qualificado nesse momento aqui, mais completo que o nosso, a gente está completando um elenco para o Campeonato Paulista, para o Campeonato Brasileiro, enfim, são situações que a gente tem que avaliar, sabermos, né, que a gente está no caminho certo, lógico que a gente deixa, né, a gente fica triste por esse resultado ter escapado no último minuto, mas a gente tem que ver a evolução da equipe e acredito que a equipe esteja evoluindo e a gente está no caminho certo. Chega mais alguém, João? Estamos no mercado, mas assim, são atletas que não chegam para jogar na quarta-feira, no sábado contra o São Paulo. Então, são atletas que estão sendo preparados, como tem 2 atletas agora que a gente pretende utilizar na quarta-feira, enfim, já está inserido no grupo, está treinando, treinaram hoje em 2 períodos, enfim. Como eu falei, o tempo é curto, mas a gente tem que saber utilizar os atletas para não começar a perder com lesões aí e o elenco ficar ainda mais reduzido. Tudo bem, João? Antônio Lupe, Rádio CBN. Zanardi veio aqui agora há pouco, né, como manda o protocolo, e ele cobrou bastante dos jogadores dele a questão da bola parada, que praticamente todos os gols que a Ponte fez, eles surgiram de bola parada, e aí, consequentemente, ele cobrou isso dos seus jogadores. A Ponte também sofreu gols hoje de bola parada, que contra a Portuguesa não teve sequer um problema. O que aconteceu e de que forma corrigir isso? Porque, como ele disse, né, hoje a bola parada ganha jogo, e hoje a Ponte deixou escapar uma vitória justamente nesse fundamento. Não tenha dúvida, Luque, foi determinante, né, no segundo gol e no terceiro gol que nós sofremos, né, e os 2 em escanteio.
Então, assim, nós trabalhamos o pouco tempo que nós tivemos, né, para posicionar a equipe, mostramos no vídeo. É uma equipe que tem atletas com estatura alta e também são ofensivos, eles atacam a bola. A gente já sabia disso, passamos para os atletas, treinamos essa situação também, mas a gente tem que dar, né, valorizar o adversário que também tem suas qualidades. Logicamente que a gente tenta neutralizar no último minuto. Sofrer um gol desse, isso deixa a gente entristece, chateia, mas a gente sabe também que nós treinamos isso e aconteceu, né, por logicamente a equipe adversária ter os seus valores também. Logicamente que isso serve para que a gente venha treinar, venha se posicionar melhor, ter uma situação, né, nas outras partidas que isso não aconteça, porque foi determinante no jogo de hoje. Boa noite, Brigatti, Pedro Lino, Valinhos FM, Portal Futebol Interior. Por qual razão você não fez as 3 substituições? E sobre o zagueiro boliviano, Luiz Hakim, não está na hora dele entrar no time titular? Olha, eu fiz 3 substituições. Não, as 5 substituições. Ah, tá. As 5. Na verdade, com todo respeito, a gente não é obrigado a usar as 5 trocas, né? Não está escrito lá que a gente é obrigado. Naquele momento, a gente poderia, logicamente, tirar um atleta ali, depois do nosso terceiro gol, né? Para ter uma sequência ali de poder dar uma segurada na partida, mas da forma que está hoje, o árbitro dá mais um minuto, dois minutos, principalmente pela troca que você faz no decorrer dos acréscimos, né? Em relação ao Hakim, ele está treinando, né? Logicamente que a gente está avaliando e no momento certo, logicamente que se a gente achar que ele deve entrar, ele vai entrar, pode ter certeza disso. João, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Quem olha friamente a campanha da Ponte Preta, não é uma campanha que pode dizer ruim, né? Afinal, o time tem apenas uma derrota no campeonato contra o Santos jogando na Vila Belmiro. Mas o que pesa são 3 empates dentro de casa, né? É mais difícil jogar dentro de casa, tem uma pressão maior, você acha que os jogadores talvez sintam mais por jogar dentro de casa? Tem uma explicação o fato de dentro de casa a equipe ainda não ter conseguido vencer? Olha, nós jogamos 2 partidas fora, né? E 3 em casa. Uma contra o Santos que de forma alguma nos agradou, né? Pensamos num modelo de jogo, numa situação de neutralizar principalmente o ataque do Santos e o meio de campo, e naquela partida não deu certo, acabamos perdendo. Já contra a Portuguesa foi uma situação totalmente diferente, uma situação que teve um volume de jogo da Portuguesa também, né? Mas nós criamos oportunidades e aproveitamos naquele momento e saímos com a vitória. Logicamente que dentro de casa você precisa propor o jogo, porque é uma torcida, a nossa torcida, né? Aliás, dá parabéns para a torcida que está nos apoiando demais, tirando alguns corneteiros aí, que isso existe mesmo, a gente não vai ficar aqui preocupado com isso, mas dá os parabéns para a torcida que está nos incentivando e viu, né, que tem uma equipe guerreira, uma equipe que está se moldando dentro do campeonato. Nós já tivemos problemas seríssimos na pré-temporada, como eu passei para vocês, com chegadas de novos atletas, mas o importante é que você analisar. Nós temos uma derrota que foi para o Santos, né? Temos 3 empates, como você bem disse, em casa, mas que a evolução está vindo, né? Cada partida a gente vê uma evolução da Ponte Preta e a garra desses atletas aí em momento algum faltou. Em nenhum jogo faltou, a não ser o primeiro tempo contra a Internacional de Limeira, que não faltou empenho. Nós corremos muito errado naquela partida, por isso aquele desgaste e o desempenho que não aconteceu naquela partida. Boa noite, Brigatti, Cristiano Leonardo da Rádio Resenha. Você trouxe essa evolução da equipe, realmente, na minha leitura, eu vejo uma evolução muito grande. Hoje você foi muito feliz nas suas escolhas, nas trocas, a Ponte cresceu, a Ponte fez o resultado. No final, por uma infelicidade, uma falta de atenção, sofreu um gol de empate. Eu queria que você falasse do Igor. Algumas coletivas atrás eu trouxe a pergunta para você se vocês trariam no meio articulador. Dentro do seu elenco você trouxe uma solução, que seria o caso do Igor. Você pretende manter ele como um meio campista ou trazer ele para a lateral direita brigando com o Luiz Felipe? Agora na verdade a gente vai ter que arrumar um substituto, né, na lateral direita, caso o Luiz Felipe não jogue, o Igor está suspenso, enfim, são situações que a gente tem que criar, né, dentro pensarmos em relação ao elenco para a gente poder montar uma melhor equipe contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Nós trouxemos o Dudu, que
que é um atleta, é um meia de qualidade, de muita qualidade, só que muito tempo sem jogar, né? Está sentindo a parte física ainda, mas é um atleta que nós trouxemos ali, né? Que joga na posição do Elvis também, joga como um terceiro volante, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito, que pode nos ajudar, principalmente nessa posição do Igor. É assim, nós vamos jogo a jogo, né? E vendo a adaptação dos atletas que a gente vai pondo, né? Quem se sentir melhor, mais confortável ali e ajudar a equipe, logicamente que a gente vai dar uma sequência com ele na equipe. Boa noite, João Brigatti, Kaique Fittipaldi da Web Rádio Grilo. Boa noite. Eu gostaria que você comentasse sobre o Elvis. Você mencionou na entrevista sobre os cornetas dos torcedores. A gente vê muitos torcedores que pegam no pé do Elvis, mas o Elvis vem se mostrado uma peça fundamental na equipe. Gostaria que você falasse sobre a importância dele para a equipe. Olha, a gente não pode, de forma alguma, principalmente no momento de construção dessa da equipe, por todas as dificuldades que nós já passamos, e isso eu externei a vocês, a gente dá ouvido para cornetas, né? Principalmente de rede social aí, que na verdade a gente não sabe nem se é Ponte Pretano, né? Querem tumultuar, querem arrumar situações aqui né? Só nós sabemos o que a gente passa em relação à montagem de elenco, a situação desses atletas aí que jamais deixaram de correr, né? Então só por isso já deveria ser valorizado pela nossa torcida. Logicamente que falta qualidade em relação ao comportamento do nosso dentro de campo, falta um melhor sistema de jogo, falta uma situação de que a gente tenha que, né, agredir o adversário. Estamos se defendendo bem, apesar dos 3 gols que nós tomamos hoje. Enfim, são situações que a gente vai se adaptando ao longo do campeonato, né? O Elvis é chovendo molhado, o Elvis é craque, o Elvis ajuda e ajuda demais. Eu estou muito feliz com o comportamento do Elvis, né? Ele ajuda tanto dentro de campo, como vocês têm visto, e fora de campo ele nos ajuda demais, juntamente com os atletas que estão chegando, com os atletas daqui. Enfim, o Elvis hoje, dentro da Ponte Preta, tem um papel muito importante. Se vai jogar todas as partidas, logicamente a gente não sabe, mas mesmo jogando ou não, ele não jogou contra a equipe do Santos, nos ajudou demais, conversando, alinhando, entrou no segundo tempo, teve uma evolução também. Enfim, eu só tenho que agradecer e bater palmas para o Elvis, principalmente pelo comportamento dele. João, boa noite. Queria falar em relação à situação do Pedrão, né? Tá jogando muito o campeonato, mas hoje, infelizmente, no segundo gol do São Bernardo não teve a saída ideal. A gente até flagrou ali, ele ficando bastante chateado com essa situação. E também vimos que você ali, logo que você saiu, você fez questão de dar uma força para ele. Queria que você falasse a respeito dessa situação. Na verdade, eu já falei aqui desde a primeira partida, né, contra o Mirassol, que a Ponte ganhou um goleiro ali. O Pedrão tem uma qualidade muito grande, tem muito a evoluir e logicamente que vai acontecer essas situações de falhas. O que a gente tem que dar incentivo a ele, dar moral para o Pedrão, porque ele salvou nós contra a Portuguesa, teve situações de jogos aqui, principalmente contra a Inter de Limeira, que foi um dos melhores jogadores em campo. Enfim, quando falha, a gente não pode somente criticar um atleta em cima das falhas, né? E tem uma evolução muito grande, acredito no Pedrão. Hoje ele é titular da equipe por méritos, né? E eu tenho certeza que não é uma falha ou outra aí que vai interromper a carreira dele, principalmente aqui na Ponte. Boa noite, João. Victor Sanches, TV Bandeirantes. João, na próxima rodada, a Ponte vai encarar o Botafogo de Ribeirão, que além do mesmo estilo de jogar, não tem a mesma pontuação do adversário de hoje. Eu gostaria de saber como você vai trabalhar a equipe para ter um resultado melhor na próxima rodada. Eu não tenho jogos fáceis, né? Não tem aquele que você já computa 3 pontos, né? O Botafogo também está numa evolução muito grande, é um sistema de jogo que joga com 3 zagueiros, como jogou a equipe de São Bernardo hoje. Enfim, a gente tem que, a partir de amanhã, pensarmos, né, no elenco, primeiro, ver quem que vai jogar na lateral direita, se é o Luiz, se ele vai voltar, se teve uma evolução nesse ponto que ele sentiu, né? O Igor já não pode jogar ali, nós temos o João Gabriel, que é da base. Enfim, a gente vai estudar uma melhor maneira, ver atletas, nós já temos algumas possibilidades aí do Dudu, do próprio Gabriel Novaes, que chegou também. Enfim, o Iago, que pode também em alguma situação dentro do jogo. A partir de amanhã a gente vai pensar no Botafogo. É uma equipe difícil de ser batida, mas você pode ter certeza que com essa guerra, né, com esse time de guerreiros que nós temos, a gente vai em busca da vitória lá.
Beleza? Valeu, João. Obrigado. Boa noite, boa semana. Boa semana a todos, muito obrigado. Encerrada a coletiva do Brigatti, 3-3, majestoso. Público, 3.634. A Ponte empata e sofre o empate no final. Sofreu o empate, faltando aí poucos segundos para terminar o jogo. 3-3. Vamos à defesa e à sorte do jogo. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Atenção, hein? CH e Tigrão, presta atenção. Vamos lá, 3 minutos. O Emerson Santos, volante da Ponte, chuta, o goleiro pega. É o seguinte, no lance que segue, o Gé estava impedido. Mas essa bola do Emerson Santos, se ela passa pelo goleiro, se ela entra, ela gol, hein? Vamos lá, 3 minutos em Bolis. Voltou para Luiz Felipe, parou, prendeu, olhou, pensou, recuou para Emerson Santos na meia direita. Vem a bomba, espalmou, pegou o goleiro no rebote, Gé vai marcar. Pega de novo o goleiro, mas estava impedido o Gé. Alex Alves salvou o São Bernardo da paulada. Tem um lance aqui a 7 minutos. Aqui a Ponte, esse Emerson Santos, a Ponte atacando para o gol de entrada. 7 minutos, a bola bate no Silvinho. Silvinho, 2 passagens pela Ponte, carequinha e tal. A sorte do Pedrão. Sabe quando bateu no Silvinho? Não sei não se vai direto, o seu Pedrão pegaria. Vamos lá, Bolis. São Bernardo para ataque, bola rolada, Rodrigo Souza, bomba, bola desviou e quase matou o Pedrão, desviou no Silvinho. Pedro Rocha estava caindo para o canto direito no meio do caminho, a bola desviou no Silvinho, no contrapé do goleiro, para sorte da Macaca, a bola foi embora. Momento difícil da Ponte no jogo, era começo de jogo, dava só São Bernardo, 9 minutos no travessão. No travessão do Pedrão, o Pedrão tocou ainda, foi no travessão, foi para escanteio. E aí, Bolis, me conta aí essa no travessão. Boa bola enfiada para Silvinho, tem João Carlos, o Silvinho rolou para João Carlos, tá na área, bateu cruzado no travessão. E a bola ainda desviou no Pedrão, explodiu no travessão e foi embora pela linha de fundo por muito pouco. E é aí que nasce o gol do São Bernardo, porque bateu no Pedrão, travessão, escanteio. Aí na cobrança escanteio, a bola sobra para o Matheus Regis, que faz 1-0. Vamos lá, 15 minutos, Pedrão, hein? Uma defesa, São Bernardo no ataque. Olha como a ponta estava passando apertado. Tem uma inversão lá pro outro lado da direita para a esquerda, e do jeito que veio, Davi Gabriel bateu e Pedrão atento para escanteio. Vem bola pro campo de ataque, Rodrigo Souza levantou na área, passou de primeira, paulada, espalma Pedro Rocha. Uma paulada de primeira de Davi Gabriel. A bola veio toda torta, com muitas dificuldades. Deu um tapa na bola. Pedro Rocha colocou para fora, evitando o segundo gol do Verdun. O São Bernardo pressiona e tem escanteio. Gente, 15 minutos, estava 1-0 São Bernardo e a pressão, e Ponte levando pressão. E a 25 minutos, aquele lance do Matheus Silva, em que ele recua pro Pedrão, mas ele não podia recuar, porque ele já tinha recebido a bola do Pedrão, não podia recuar. Mas ele perde o tempo da bola, ele cai, e mesmo caído, recua, o juizão deu falta. E o Silvinho cobrou a falta, mas raspou, hein? Foi colocado, raspado, senão não sei não. Bom, já empata 1-1 a 31. O Felipinho marca 2-1 Ponte a 45 e a 48:30 empata o São Bernardo com o João Carlos, 2-2. Vamos para o segundo tempo, hein? Gé de cabeça, olha a defesa aí, 2 minutos, vamos lá, Bolis. Ponte para ataque, recebe lá na ponta, Dodô, prepara o cruzamento, a Ponte ataca pro gol da linha do trem deste segundo tempo. Elvis, pé direito, levantou para Gé de cabeça no canto, pega Alex Alves! Alex Alves no desvio de cabeça de Gé. Se estica todo e pega praticamente em cima da linha, não dá rebote. 22 minutos o Pedrão no gol de entrada, hein? Pedrão, gol de entrada, uma cabeçada do Rodrigo Souza. Olha que perigo, Bolis. Arthur Henrique dominou, partiu para cima da marcação do Léo Naldi, tentou levar para o fundo, escapou, preparou o cruzamento, pé canhoto para a boca do gol, Rodrigo Souza de cabeça, Pedrão! Pedro Rocha! Espetacular a defesa do goleiro, se redimindo das falhas dos gols do São Bernardo!
Um desvio que parecia ser fatal e letal de Rodrigo Souza. Livre de cabeça, foi lá sozinho. Vamos lá, 29 minutos. O Renato, que veio do CRB, ele entrou para o segundo tempo, ele se enrolou, cara. Se enrolou, recebe a bola, entrada da área e se enrola, Renato, hein, Bole? Soltou para Emerson Santos, ele dominou, ganhou, foi para a dividida, bola espirrada, tira a mão a zaga, Renato ganhou, recebeu, tá na área, dominou, vai marcar, se enrolou, ainda tentou o giro, afasta a defesa, o Renato. Pegou a bola livre, ele pedalou e na última passada se atrapalhou. Sorte do goleiro São Bernardo. 42, finalzinho. Lucas Tocantins perdeu um gol, cara. Lançado nas costas, que perigo. Mas passou rente. Olha o São Bernardo chegando, Lucas Tocantins, boa jogada, ficou cara a cara, rolou, a bola passa caprichosamente e vai embora. O Lucas Tocantins pegou a bola no meio campo, travou, dividiu, ganhou, saiu cara a cara com Pedro. Só que aí tem um detalhe, não valeu porque o VAR chama o árbitro e antes desse lance do Lucas Tocantins, o Gé foi tocado, fizeram o pênalti no Gé, o VAR mostrou e o árbitro dá pênalti para a Ponte, o Elvis cobra 3-2 e sai 46 lá no gol da Fepasa. E depois o Matheus Silva ainda salvou uma, bateu nele, mas foi para escanteio, cobra o escanteio a 51 e sai o empate, aí o gol do Lucas Lima, que é o último a tocar, 3-3. Oi, Tigrão, simples. A pergunta é, qual foi a defesa do jogo? A defesa do jogo, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. Anotei aqui, foram vários lances, hein? O Tigrão agora vai resolver, é que é muita emoção. Não sei se ele... Tanta defesa, hein, Tigrão? Tanto lance. Teve bastante, tá recheado hoje aí. Mas eu acho que esse lance do Pedrão, a penúltima que você editou aí, ele realmente fez uma defesa. Até o Boles me perguntava, ele se redimiu do gol que ele tomou? Sim. Falei, são coisas diferentes. É essa cabeçada que vai em cima dele, mas com muita força, e a queima-roupa e neutraliza. Para mim, essa daí é a defesa do jogo. Sim, foi a 22, segundo tempo, gol de entrada, a cabeçada do Rodrigo Souza. E para você... Essa aí, exatamente essa daí. Essa daqui, né, Tigrão? Eu separei aqui, ok. E para você, CH? Acompanhe o relator. Ó, é o seguinte, tá encerrada a promoção, tá? Daqui a pouco vamos divulgar o vencedor, o ganhador do rádio. A MFM faz estendida, tá bom? Nós estamos encerrando a promoção, daqui a pouco eu informo. E a defesa do jogo foi essa, 22. Segundo tempo, estava 2-2. Arthur Henrique dominou, partiu para cima da marcação do Léo Naldi, tentou levar para o fundo, escapou, preparou o cruzamento, pé canhoto, para a boca do gol, Rodrigo Souza de cabeça, Pedrão! Pedro Raça! Espetacular a defesa do goleiro, se redimindo nas falhas dos gols do São Bernardo. Um desvio que parecia ser fatal e letal de Rodrigo Souza. Livre de cabeça, foi lá sozinho, meteu a cabeça na bola. Pedro Racha salvou a macaca, Vladimir Catarino. Olha, na Vila, Santos 2, Guarani 0. Daqui a pouco a coletiva de Humberto Louser. Na sequência tem o gabarito, hein? Tigrão e CH comentando, majestoso 3-3, hein? São Bernardo empatou nos últimos segundos, 3-3. O público 3.634. Olha, o Corinthians é o penúltimo colocado, hein? O Santo André é o último, tá vendo? Esse é o Paulistão. Paulistão é porque é torneio, tá mais derruba treineiro. Mas o técnico do Corinthians, o Mano Menezes, continua como treineiro, 23-5. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi.
Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Oi, Tigrão, 3-3 majestoso. Qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o primeiro tempo, um jogo de muitos erros, mas um jogo cheio de alternativas. Virada, revirada, jogo bom. Você, CH? Gostei do jogo, não gostei do resultado, mas o jogo foi bom, melhor o primeiro tempo. Pedro Rocha, o Pedrão goleiro, sofreu 2 gols e também fez 2 boas defesas, uma delas a defesa do jogo. E você já comentou, CH também já comentou, repita, e o conceito do Pedrão, Tigrão. Sofreu 3, na verdade, né, Igor? É 3, perdão, 3. Um em cima da hora, mas tá na súmula. Hoje eu não gostei, muito instável, muito irregular. A falha do segundo gol foi imperdoável. Então, mas fez 2 ou 3 defesas, claro que fez. E é um menino, tem crédito, mas hoje eu não gostei. E o que está em avaliação é o jogo de hoje. No jogo de hoje, conceito ruim. Luiz Felipe só jogou o primeiro tempo, se machucou. O Luiz Felipe, ele participa do gol de empate, o primeiro gol da Ponte, a 31 primeiro tempo, em que o Gé finaliza e faz. Essas e outras, Luiz Felipe. Uma atuação regular, Edu. Não comprometeu, não. Regular. Vamos para a dupla de zaga, começando com o Tigrão, depois CH. Edson e Matheus Silva. Observações não faltaram, Tigrão, com a zaga. Olha, eu anotei aqui, mas deixa por sua conta, hein, Tigrão? Como é que foi a dupla hoje? Foi mal, errou muito. Esse terceiro gol é inadmissível, né? O jogador que vem cabecear entre os dois... rebatendo mal, saindo jogando mal, dando a bola de graça para o adversário, às vezes na saída de bola, mal posicionados, lentos, conceito ruim para os dois. Para você, CH, Edson e Matheus Silva. Uma dupla de zaga que falhou demais, né? Eles comprometeram o trabalho do time, não estiveram bem, muito desatentos, gols de bola parada em profusão, na saída de bola, na cobertura, eu não gostei, ruim para os dois. O lateral esquerdo, o argentino Gabriel Risso, ele jogou o tempo todo contra a Portuguesa, fez uma assistência aí para o gol do Gé. E hoje, Tigrão, ele é um lateral que chega fácil na linha de fundo, faz 1-2, ou ele é mais de cruzar as bolas, isso ofensivamente? Defensivamente, Gabriel Risso. Ele não está no melhor da sua forma física ainda, é um jogador técnico, mas ele ainda está com dificuldade para chegar na linha de fundo. É um cara que tem qualidade, mas ele marca mal, hein? Marca mal. Hoje o São Bernardo jogou boa parte das suas investidas em cima do Risso. Ainda assim, conceito regular. Emerson Santos, quando substituído que fora, CH, você disse, o Boris perguntou, olha, deu uma melhorada, Emerson Santos, né? Precisa esperar um pouquinho mais, ganhar confiança. Então, qual é o conceito dele, hein, CH? Não é o tipo de volante que eu gosto, mas eu tenho que reconhecer que ele tem melhorado a cada partida que passa. Fez falta no final do jogo hoje. Ele saiu, o meio-campo piorou. Não estava bom quando ele estava em campo, mas quando ele saiu, piorou. Conceito regular. Felipinho, ele fez o segundo gol no final do primeiro tempo, 2-1 para a Ponte de virada até então. A bola sobrou para ele, estava dentro da área, pimba no ângulo. E, Tigrão, eu observei bem esse gol de empate da Ponte aí que ela sofreu nos acréscimos aí, 3-3, na cobrança de escanteio.
era o Filipinho que estava, eu olhei de novo, foi o Filipinho que estava no primeiro combate. Tem uma cabeçada e aí na trajetória o cara do São Bernardo, que é o Lucas Lima, ele complementa fazendo o gol. Enfim, essas e outras, como é que foi o Filipinho? Ele, no quesito marcação, que é o forte dele, ele joga mais do que jogou hoje. Aliás, a questão de contenção, né, de defesa, a parte defensiva da Ponte hoje deixou muito a desejar. Por isso que tomou 3 gols e poderia ter tomado mais. Inclusive com bola na trave e tudo mais. Mas ainda assim o Felipinho, um dos poucos que se salvaram, fez um belo gol e leva um conceito regular. Vamos para o Igor Inocêncio, CH. Começou no meio, aí no intervalo, o Brigatti, ele tira o Luiz Felipe, que era o lateral direito, machucado, e colocou o Renato. Renato é atacante. Renato foi lá para frente. Ele coloca o Igor Inocêncio, tira do meio e vai para a lateral direita. Igor Inocêncio, ele participa do gol de empate do Gé. Ele que, né, rapidamente passa a bola para o Luiz Felipe para cruzar para o Gé, para empatar 1-1. Como é que foi hoje aí o Igor Inocêncio, que aliás levou cartão em terceiro, não joga contra o Botafogo quarta-feira em Ribeirão Preto, CH? A escalação dele foi algo muito discutível, né? Por dentro. Não tá jogando mal, não. Ele cansou, viu, Edu? Segundo tempo ele estava mortinho da Silva, como outros estiveram mortinhos da Silva. Acho que não comprometeu, não. Participou, é verdade, de um dos gols da Ponte. Eu acho que leva a regular, mas está caindo muito na segunda etapa fisicamente. E isso precisa começar, né, a ser melhor observado. Não é só ele, não. Tem vários jogadores que estão caindo muito fisicamente no segundo tempo. Hoje, o Igor, regular. Olha, já tem aqui o ganhador ou ganhadora do rádio. Já nós vamos aqui divulgar. Vamos para o Elvis, o Tigrão. O Elvis... Ele deu um cruzamento para o Gé, logo a 2 minutos do segundo tempo, lá no gol da Fepasa, já cabeceou, o goleiro pegou. O Elvis dá uma cavada para o Dodô, mas a zaga trava, isso foi a 10 do segundo tempo. O Dodô poderia ter sido um pouquinho mais rápido. O Elvis cobrou uma falta frontal, deu uma raspadinha no travessão. Ele cobrou pênalti a 46, convertendo 3-2. Na coletiva, o Brigatti disse: importante Elvis hoje, dentro e fora de campo. Qual é o conceito do Elvis? Conceito bom, jogou bem, está se movimentando no limite físico dele. E tem mais uma participação dele aí que eu não sei se você anotou. Diga. Mas eu vou falar aqui, você vai lembrar. Ele botou na cara do gol o Renato, né? Que ele se atrapalhou, né? O Renato tropeçou na bola. É bola para matar, dá uma ajeitada e encheu o caneco. E o Renato se enrolou com a bola, tropeçou, ficou com a bola presa entre as pernas. Quem meteu ele ali com muita categoria foi o Elvis. Então, para mim, o Elvis, conceito bom, gostei. Ô, CH, vamos para o menino Dodô. Dodô foi até 13 do segundo tempo. Eu perguntava no intervalo: gente, esse gol aí do Filipinho, quem foi que errou o chute? E sobrou pro Filipinho. E Filipinho Pimba faz o gol. Foi o Dodô. Errando, acertando, Dodô, essa daí. E aquele lance. Antes dele, logo depois ele foi substituído, né? Ele foi travado pela zaga lá no gol da Fepasa, essa enfiada do Elvis. Essas e outras, o menino Dodô. Hoje não foi tão bem, né? Teve essa participação, mas mais apagado do que, por exemplo, no jogo contra a Portuguesa. Hoje leva a regular. Bom, e o Gé? O Gé, Tigrão, fez o gol de empate, aquela trombada espetacular do Gé, no bom sentido, valeu. Ele sofreu o pênalti que o VAR chamou, ele foi amarelado bem verdade. Antes de fazer o gol de empate, no primeiro tempo ele tinha levado o cartão, tá pendurado, é o jeitão do Gé, tem o lado que é o lado disciplinar e o lado técnico, né? Olha, foi isso, Zé. O gol, o pênalti que ele sofreu, uma cabeçada que também deu no começo do segundo tempo. O Gé que completa 42 jogos e 16 gols marcados desde que chegou. E aí, o Tigrão? Eu gostei. Fora essa questão de, às vezes, tomar cartões bobos, né? Ele tem que corrigir isso. E hoje correu o risco de ser expulso, porque ele já tinha o cartão e deu um pisão. Não foi trombada, não. O Klaus interpretou a favor do Gé, mas se ele for rever o lance, ele vai falar: puxa, não foi encontrão coisíssima nenhuma. O Gé foi por cima e pisou no pé do jogador do São Bernardo. Mas ele é muito participativo, né?
Ele luta o tempo inteiro, ele protege com o corpo e participações decisivas. Veja, dos 3 gols da Ponte, um ele fez, o outro pênalti foi ele que sofreu. E depois tem o outro gol, que foi o segundo da Ponte, do Felipinho. Então, muito participativo, muito importante, protege com o corpo como poucos, luta às vezes contra a zaga adversária sozinho, e é um jogador hoje muito importante nesse time da Ponte, e mais uma vez ele contribuiu demais hoje com o conjunto como um todo. Conceito bom para o Gé. Para encerrar com você, ZH, foi 3-3, hein? Ponte, São Bernardo 3-3, a Ponte sofre o empate nos acréscimos. Dos que entraram aqui pelo WhatsApp, olha, entrou Renato, Ramon Carvalho e Leonaldi. Quem mais jogou foi o Renato. Observações a Leonaldi, principalmente num lance que você escolheu aí como a defesa do jogo, o Pedrão pegando, mas ele deixou que o cruzamento acontecesse. Enfim, verdade. Dos que entraram, e o João Brigatti, para encerrar com você, CH, por aquilo que ele escalou, o João Brigatti não tem utilizado as 5 alterações, tirou o Luiz Felipe porque também se machucou. E aí, CH, como é que foi o trabalho do João Brigatti e dos que entraram? Eu concordo com o João quando ele diz, bom, sobre aqueles que entraram, só o Léo que está muito abaixo e o Ramon Carvalho também. O que está acontecendo eu não sei. É uma pena. Eu quero concordar com o João e quero dizer que, em termos estruturais, a gente percebe uma subida de produção, pequena é verdade, no time dele. E ele está acreditando, ele tem que acreditar mesmo, que no decorrer das próximas partidas o time vai encorpar mais. Eu espero que isso aconteça. Mas eu tenho percebido também mais organização do time. Hoje o pecado foi os erros individuais. Então o trabalho do João hoje é regular, Edu. CH, para você um grande abraço, bom descanso, hein? Até amanhã, professor. Até amanhã, Edu. Um grande abraço a você e o nosso muito obrigado mais uma vez ao nosso ouvinte, o nosso cliente. Boa noite a todos e até amanhã. CH precisa descansar. CH dobrou também, trabalhando no jogo do Guarani. Olha, já o Tigrão dá uma pincelada final aqui. Quem ganhou, atenção, rádio FM faixa estendida. Quem ganhou foi, atenção, Rafael Gonçalves Nunes de Paiva. Oi, Rafael Gonçalves Nunes de Paiva, parabéns, Rafael. E muito obrigado a todos que participaram. A produção entra em contrato, mas a partir de quarta-feira retirada do rádio, tá bom, Rafael? Eu falo depois os outros 2 nomes também que venceram aqui durante o jogo do Guarani e também durante o jogo da Ponte. Aqui foi assim durante o apito final. Bom, dos que entraram, hein, ô Tigrão? Renato, Ramon Carvalho, Leonaldi e, por gentileza, o conceito hoje do João Brigatti. Bom, os que entraram, nenhum destaque. Renato está muito longe ainda. Ramon Carvalho perdeu o elan, está sem arranque, sem velocidade, está marcando mal. E o Leonaldi é uma queda vertical. Não sei o que aconteceu com esse menino. Entrou muito mal, parece pesado, parece sem torque, né? Sem torque. Chega atrasado. Teve um outro lance que ele também foi tentar bloquear, foi tentar acompanhar, acabou caindo e sai o cruzamento perigoso. Enfim, Leonaldi, que é um jogador que eu sou fã, hein? Eu até falei, ele vai entrar para fazer aquela segunda linha. Sem a bola ele fecha, é um volante, e com a bola ele vai ocupar o lado direito. Você viu que na coletiva o João falou isso, né? Ele ocupa bem aquele espaço ali, na segunda linha, na frente do lateral. Hoje, quando ele entrou, ele jogou à frente. Quando a Ponte descia, ele ocupava como uma espécie de atacante de beirada do lado direito. Até porque ele entrou no lugar do Dodô, que estava se posicionando por ali. Mas de produtivo, nada. Então, nenhum destaque, nada que chamou atenção nos 3 que entraram. Leonaldi, Ramon Carvalho e Renato. E o João, um conceito regular. Eu acho que ele não pode ser responsabilizado por tantas falhas no único jogo do seu sistema defensivo e do seu goleiro. Ele escalou o time que ganhou da Portuguesa. Eu disse que era diferente, que hoje a Ponte teria que se expor, lá ela esperou e hoje ela teria que sair para jogar, porque joga em casa, tem que pressionar, a torcida exige isso, e que ele ficaria vulnerável, não seria um jogo no mesmo padrão e a estratégia teria que ser outra, apesar dele, para mim, coerentemente, ter repetido o time. E aí, nas alterações, teve até uma pergunta para ele, por que você trocou só 3, né? Então vamos lá, vamos ver quem que ele tinha no banco. Luan é goleiro,
Leonardo entrou, Renato entrou, Castro é zagueiro. Podia ter entrado? Podia. Fraga, volante. Ele trocou o volante, né? Ele veio com Ramon Carvalho no lugar do Emerson Santos. O André, menino da base. Nilson Júnior é zagueiro. João Gabriel, lateral da base. Ramon Carvalho entrou. Paul Vidiero e Luiz Hakim. Não tinha muito o que fazer, né, Edu? Então não dá pra gente também ficar cobrando. Pô, você tirou só 3, você trocou 3. Se ele tivesse aí o Fedato, do Palmeiras, já falecido, que entrava todo jogo com o jogo em andamento e fazia gol. Se ele tivesse o Tupanzinho, talismã do Corinthians, no título de 90. Mas as opções que ele tem são pobres. Não dá muito para falar, ó, você tinha opção e você estava com o time cansado e você trocou só 3. É muito complicada a situação dele, mas acho que armou bem, acho que ele motivou o grupo, acho que o time guerreou, isso ninguém pode dizer que a Ponte não foi guerreira, mas, lamentavelmente, do ponto de vista técnico, a defesa comprometeu e a gente não pode, com isso, responsabilizar o treinador individualmente. Conceito regular para o João Brigatti. Para você, uma grande semana, Tigrão. Se prepare para o carnaval, tá bom, Tigrão? Boa semana. Valeu, Edu. Um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. E boa semana a todos também. Até a próxima, se Deus quiser. Tigrão, pela ponta esquerda. Vamos lá, vamos dar uma faturada. Eu volto já em nome de KS Tubos e o nosso Indica a Bola. E vou perguntar para Gleger Zorzin como é que foi esse Santos 2, Guarani 0. Tá bom? Aqui foi 3-3 majestoso. Muito obrigado a todos que participaram. Mais uma vez aqui o vencedor do rádio, Rafael Gonçalves Nunes de Paiva. Rafael Gonçalves Nunes de Paiva ganhou agora no apito final. Bom, deixa eu emendar aqui quem ganhou lá. Olha, durante o jogo da Ponte, no final do jogo da Ponte, foi sorteada a Eliana Aparecida Pierin Justino. Tá bom, Eliana? Você, parabéns, Eliana. E no final do jogo do Guarani, foi sorteado o Marcelo Álvaro Cangani. Marcelo Álvaro Cangani, tá bom? Todos os 3, produção entrando em contato para retirada, que vai ser a partir de quarta-feira. Eu volto já 23, hein? 23 e 24. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Muito bem, nosso dia acabou falando de KS Tubos. Então, Paulistão, quinta rodada ontem, tivemos no Canindé, Água Santa e Mirassol. O jogo foi no Canindé e não em Diadema, porque o gramado de Diadema foi interditado pela Federação Paulista no péssimo. Tá péssimo o gramado lá, a federação não autorizou, tá? O Gasal, o zagueiro, fez 1-0 para o Mirassol. O Bruno Xavier empatou para o Água Santa a 4 do segundo tempo e o Thiaguinho a 22 segundo tempo, o gol da virada, e ficou assim, o Água Santa 2, Mirassol 1. Público de 1.328 no Canindé. Hoje pela manhã, lá na Neoquímica Arena, o Corinthians recebendo aí o Novo Horizontino e o Gênison marcou 3 gols, rapaz, 3 gols, já pediu a música, né? Já pediu 23 e 26, já pediu a música. Já foi a música dele. 46 primeiro tempo, 1-0, Novo Horizontino. 2 o segundo tempo, 2-0. E a 12 segundo tempo, 3-0. Repito, os 3 do Gênison. E aí o Yuri Alberto, no finalzinho, marcando, escondendo para o Corinthians. O Eduardo Batista, técnico do Novo Horizontino. E esse Gênison jogou no Guarani entre 2022 e 2023, fez 20 jogos, marcou 2 gols. Público na Neoquímica 39.603 e a renda de 2.343. Foi a 4ª derrota seguida do Corinthians
mas o Mano Menezes, por enquanto até agora, continua como técnico. Tivemos pela manhã em Santo André, Bruno José Daniel, Santo André e Bragantino. O Gustavo 1-0 para o Bragantino, a 23 do segundo tempo, a 36 o Bruno Michel empata para o Santo André, mas aos 38 Eduardo Sacha do Bragantino marca o gol da vitória. Santo André 1, Red Bull Bragantino 2, público 1.175, 37 mil de renda lá em Santo André. Os jogos da tarde e noite em Itu, Ituano 0, Botafogo de Ribeirão Preto 0, público 1.144 com 26 mil de renda. Na Vila, Santos 2, Guarani 0, Guilherme a 13, segundo tempo de pênalti, e o Guilherme a 36 minutos. 11.020 o público e a renda 525 mil. Majestoso, Ponte e São Bernardo. O público foi de 3.634, a renda 73.300. O Matheus Regis 1-0 São Bernardo, a 12 do primeiro tempo. O Regis empata a 31, gol de entrada. Gol da virada, Felipinho, a 45 ainda do primeiro tempo. Mas antes do intervalo, tem um acréscimo e o João Carlos de cabeça empata para o São Bernardo 2-2. Segundo tempo, em finalzinho, 46, pênalti para a Ponte. Pênalti em Gé, o Elvis cobra, gol da Fepaz, faz 3-2, mas aos 51, o Lucas Lima, após escanteio, acaba empatando 3-3. Teve hoje no Maracanã o Flamengo e Vasco, no finalzinho teve um pênalti para o Flamengo, o Gabigol cobrou e o Léo Jardim, goleiro do Vasco, defendeu, foi 0-0. E hoje a final da Supercopa, né? Supercopa do Rei, no Mineirão, o Palmeiras campeão brasileiro enfrentando o São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Foi 0-0 e nos pênaltis 4-2 para o São Paulo. Quem errou, aliás, o São Paulo não perdeu nenhum pênalti. O Palmeiras perdeu com o Murilo e com o Piquerez. E em ambas, o goleiro Rafael do São Paulo pegou. Parabéns aí ao Thiago Carpini, recém-chegado como técnico do São Paulo e já ganhando esse título. Lembrando que quarta-feira, hein? Quarta-feira, a Ponte joga, né? Quarta-feira? Joga quarta-feira em Ribeirão Preto, tá? 19 horas, Ribeirão Preto em Botafogo e Ponte. E na quinta-feira, às 21h30, horário sensacional, no Brinco, Guarani e Ituano. Aqui na Band você ficou em nome de KS Tubos, em dia com a bola. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19-3833-8900. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Edu Pinheiro. Meu grande amigo Gleger Zorzin, uma palhinha comentando aí. E aí, Gleger, Santos 2, Guarani 0. Alô, Edu Pinheiro, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado no apito final da Rádio Bandeirantes. Passando aqui rapidinho, Edu, para falar da derrota do Guarani, jogando na Vila Belmiro, enfrentando o Santos Futebol Clube. Guarani que teve um primeiro tempo razoavelmente bom, começou bem o jogo, criando algumas oportunidades, botando pressão, exigindo boa defesa do goleiro João Paulo logo no comecinho do jogo. Depois o Santos se organizou, equilibrou o jogo. Segundo tempo o Santos foi melhor, o Santos abriu o placar e aí dificultando demais as ações do Guarani. O Humberto Louser tentando mexer, tentando mudar o esquema, colocando Chay e Regis para jogarem juntos, mas não foi suficiente para que o Guarani pudesse, pelo menos empatar, né, Edu? Poderia, se tivesse uma evolução um pouco mais tática e também técnica, o Guarani poderia ter colocado um pouco mais de pressão no Santos, mas não conseguiu. O Santos foi superior durante todo o segundo tempo, merecendo, repito, os 2-0. Agora, claro, juntar aí os cacos, né? O Guarani que vem já de derrota em casa, derrota para o Santos, né? E agora precisa dar uma resposta ao seu torcedor. O Guarani que não vem bem na tabela e esse resultado foi péssimo para as pretensões, né? Para a sequência do Guarani no Campeonato Paulista. Então, para você, Edu, um abraço. Um detalhe rápido, Edu Pinheiro, se você me permite, claro, Douglas Borges foi um destaque do jogo, com grandes defesas,
eleito por nós o craque da partida. Fez no mínimo 3 defesas assim, quase que impossíveis. Uma no primeiro tempo com os pés, 2 no segundo tempo, uma no enfrentamento ali com o William Bigode. Tudo bem que o William Bigode estava impedido, mas a defesa foi muito boa. E depois num chute do Pituca de fora da área, uma paulada, aliás, do Aderlan. Foi o Aderlan que bateu no gol. E o Douglas foi lá e fez uma grande defesa. Douglas Borges, o destaque do jogo de hoje, viu, Edu? Um grande abraço para você, um abraço pro amigo ligado da Bandeirantes e até a próxima dos Aços, se Deus quiser. Muito obrigado. Pessoal, estamos encerrando a nossa jornada dupla. 2-0 para o Santos. Quem narrou foi o Batista. Gleger comentou, CH também não comentou e reportou. Não só comentou, como reportou. E aí seguimos com Ponte São Bernardo 3-3, com Leandro Borges, Tigrão CH e o Vladimir Catarino. Nossa grande equipe técnica, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e Gilberto Sufi. O Edu Pinheiro, muito agradecido a você pela sua atenção no YouTube, no FM 85,7 e também nas diversas plataformas e nos aplicativos. Gente, muito obrigado, uma ótima semana a todos, muito agradecido. Então volto na quarta, né? Na quarta tem a Ponte com o Botafogo e na quinta tem no Brinco Guarani Inter. Então quarta-feira eu volto! Se Deus quiser.